deixar agora a palavra com a Gleice, e aí depois eu dou prosseguimento, tá bom? Tá bom. Bom, boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu me chamo Gleice Leitor, sou educadora, pesquisadora, sou doutora em História Social da Cultura pela PUC e como falamos, né, aqui nos bastidores, esse é o primeiro encontro, o primeiro evento do projeto Ensino de História em Pauta, que é um evento organizado pelo LEPAC, que é o Laboratório de Ensino de História e Patrimônio Cultural do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação de História Social da Cultura da PUC. O LEPAC ele é coordenado pela professora Jussara Mello e Yamara Viana, e é composto por docentes e discentes de graduação e de pós-graduação de outros departamentos da própria PUC e também de outras instituições de ensino superior. E, além de docentes da educação básica do Rio de Janeiro, como, por exemplo, do Prof. História, que já citamos aqui nos nossos bastidores. É, portanto, um grupo de pesquisas interdisciplinar, mas também interinstitucional. O Ensino de História em Pauta ele é um evento, né, que tem como objetivo trazer ao conhecimento e ao debate pesquisas e práticas desenvolvidas por docentes de instituições de ensino superior e também da educação básica, que tematizam o ensino de história também numa perspectiva interdisciplinar, visando enfrentar os desafios contemporâneos que se apresentam à educação escolar de modo geral e ao ensino de história de modo específico, porque esse também é o nosso foco e ponto de partida. Desafios que impõem a necessidade de uma interlocução cada vez maior entre a pesquisa, o ensino, a universidade e a escola. Então, agora eu passo a palavra para o meu colega Diego, que vai dar continuidade a essa apresentação e a apresentação da noite de hoje. Primeiramente, boa noite a todos novamente, né? Sinceramente, é um prazer recebê-los aqui nesse evento em específico, já que é o primeiro evento do LEPAC com relação ao ensino de História em Pauta. Meu nome é Diego Santos Barbosa, eu sou historiador pela UERJ, né? Mestre em Ciência da Religião, mestre em História pela Unirio, faço atualmente doutorado pela Unirio também, e com muito orgulho participo aí do LEPAC já desde o seu início, né? E dando prosseguimento e dando continuidade ainda nesse grupo que eu tenho um carinho imenso. Né, de antemão, já agradeço, né, com todo o agradecimento, com todo o carinho a professora Luana, né, pelo aceite do convite. Tem muito a acrescentar hoje aqui com relação à sua pesquisa, já que já é bem atuante nesse campo em específico de materiais didáticos, né? Fica aqui o agradecimento de todo o núcleo, né, com relação ao tempo, né, e a dedicação também de preparar o material. A professora Luana Carla Martins Campos, Akinruli, desculpa se eu não pronunciei corretamente, assim, muito resumido a questão da questão da apresentação do currículo da professora, doutora. A professora doutora da universidade faz atualmente residência pós-doutoral no PPGH da Universidade Federal do Paraíba, atua nas linhas de pesquisa do ensino de História e Saberes Históricos, realiza residência doutoral na Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em Antropologia, mestre em História, licenciada em História, com formação complementar em Antropologia e Arqueologia. Né, agradeço novamente, professor, o aceite do convite. Né, a gente fica assim, muito honrado pela sua presença, acredito que vai honrar muito a questão dos próximos passos até que esse núcleo pretende dar para o próximo ano, com relação a algumas intervenções específicas, e também abrilhantar a todos que têm interesse com relação a materiais didáticos, né, e com relação também a esse foco em específico que é a sua pesquisa. Com relação à dinâmica do evento hoje, né, ele vai se dar agora com o encaminhamento da professora, numa apresentação da sua pesquisa, com a temática Horizontes Sensíveis, materiais didáticos sobre regimes de memória e conflitos socioambientais. Após, nós fazemos algumas perguntas relacionadas aí, tanto a mim quanto a Gleice, com relação à pesquisa da professora, e caso alguém tenha, né, alguma dúvida, alguma demanda, queira fazer algum comentário, ao final a gente abre, né, caso alguém se sinta confortável, pode abrir a câmera e também abrir também o áudio, caso não, é só mandar aqui no chat, que a gente também faz a pergunta diretamente à professora, né, sem problema algum, e a gente avisa também. Com relação ao certificado, ele vai ser dado após o evento, né? Pode deixar que o próprio sistema, quando a pessoa entra, já fica registrado, então todo mundo que entrou hoje vai receber o certificado, a gente vai enviar. Acredito que seja isso as apresentações com relação à dinâmica do evento. Deixo agora aqui a palavra à professora Luana, ela vai ter um tempo aí de 1 hora, né? Que ela se sentir à vontade com relação à sua apresentação,
e após a gente dá prosseguimento. Tá ótimo? Obrigado a todos aí, boa noite, bom evento também. Gente, eu queria agradeço muito pelo carinho, a recepção. Acho que a gente vai ter uma noite agradável. Eu, particularmente, quero agradecer em nome da professora Jussara. Em primeiro lugar, foi um prazer receber esse convite. Efetivamente, é uma pesquisa quente que está saindo assim do forno agora. Então, vocês estão aí compartilhando comigo assim, muito dos termos práticos do que a gente está pondo a mão na massa. Então, eu vou agradecer também pela generosidade de vocês, da análise, né? Também de audiência nesse aspecto, que a gente vai pensar junto alguns pontos. Então, eu queria muito agradecer também, Diego, a você por toda a atenção e o cuidado aí na organização do evento. Desejo vida longa, né? Que a gente se encontre muito ainda no Ensino de História em Pauta, e que ele continue muito, muito, muito. E agradecer a todos vocês que estão aqui, né, nessa semana que a gente sabe apertada, cansativa, mas que a gente está nesse momento de partilha. Então, o que eu queria conversar hoje, um pouco, é mais do ponto de vista prático mesmo, dessa efetivação em relação a uma possibilidade de construção de materiais didáticos do ensino de história, com particular tema a questão dos conflitos socioambientais. Eu já tive outras situações de produção de materiais muito no campo da diversidade, né, muito no aspecto mais da cultura, e nessa pauta de hoje eu queria apresentar alguns desses primeiros resultados que a gente tem feito aqui nesse projeto, que eu vou contextualizar para vocês. Como eu estou num lugar, assim, atualmente eu faço residência pós-doutoral tanto na UFMG quanto na Universidade da Paraíba, e na Universidade da Paraíba bastante com esse foco do ensino de história, né, e na UFMG esse resultado, né, um dos resultados do pós-doutorado que eu venho desenvolvendo há 3 anos essa partilha de hoje com vocês. Bom, eu acho que é bem importante eu sintonizar um pouco de onde que surgiu isso, porque qualquer equipe, onde que surgiu, porque isso diz muito a respeito das nossas possibilidades práticas, né, do que a gente consegue fazer do ponto de vista desses materiais didáticos. E a gente tem uma equipe hoje, né, eu oriento 7 alunos, a gente tem 6 de iniciação científica e 1 de mestrado, lá no Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, então estou ligada lá ao programa de pós-graduação, né, a professora Miriam, que também ela tem uma atuação, é minha grande amiga, uma atuação grande com materiais didáticos, produção, ela me supervisiona nesse estágio pós-doutoral, e a gente tem uma equipe bacana também que compõe e dessa partilha boa, né, do meio acadêmico, porque esse projeto faz parte, está integrado ao Núcleo de História Oral, que é um grupo de pesquisa, né, um grupo de atuação desde 1990, na FAFISH. Né? Atualmente, o Núcleo de História Oral está vinculado ao Laboratório de História do Tempo Presente. O núcleo é mais antigo, o laboratório, a gente constituiu ele em 2018, e o núcleo ele é muito interessante porque ele surgiu, porque aqui a FAFISH, né, a nossa escola aqui de Ciências Humanas aqui da UFMG, ela saiu do seu primeiro prédio antigo, localizado assim numa parte antiga da cidade, o bairro Santo Antônio, e foi para o campus. Nesse translado para o campus, que foi em 1990, foi quando o Núcleo de História Oral surgiu. E a gente tem um acervo aí de vários professores, era um grupo muito interessante pela interdisciplinaridade, então, todos os colegas da Faculdade de Ciências Humanas, Psicologia, Filosofia, Ciências Sociais, História, todo mundo partilhava junto esse espaço. Então, a gente tem resultados de pesquisa lá, assim, muito antigos, interessantes, que a gente está no processo até de digitalização de grande parte do acervo, porque muita coisa está no físico ainda, né? É um processo aí complexo, e a gente tem disponibilizado há algum tempo já esses acervos de entrevistas, as transcrições particularmente, então tem entrevistas assim, muito interessantes, com várias linhas que os professores desenvolviam. Então, essa pesquisa, ela é um desses braços que a gente constituiu dentro do Núcleo de História Oral, né, um braço de conflitos socioambientais, e aí eu vou explicar um pouco o porquê disso, e um desses braços, então, é a geração dessas entrevistas, outro braço é a produção desses materiais didáticos, que é o que a gente vai conversar mais hoje, mas ambos, na formação desses estudantes, ambos estão interligados nos mesmos projetos, o que também impacta nessa produção aqui de materiais didáticos, porque a minha perspectiva é que ensino e pesquisa andam juntos. Para
mim, eu não, do ponto de vista metodológico e dos recortes, obviamente, são métodos e reforços conceituais, escolhas e recortes que a gente tem que fazer e efetivar. Mas um bom professor, ele prescinde de ser um bom pesquisador. Como um bom pesquisador precisa ser um bom professor para ele conseguir efetivamente formar, né, compartilhar esse conhecimento que ele pesquisa por tanto tempo. Né? Tem uma colega também aqui que eu acabei tendo a honra também de dividir espaço com ela ao longo do tempo aqui na universidade, que é a professora Cláudia Risse. Ela também produz o ensino de história. A Cláudia já aposentou, né, aposentadoria recente aqui da UFMG, mas ela tem um livretinho assim que é muito pequenininho, que eu acho uma pérola, que chama pesquisa. Ai, eu sou ruim de guardar os títulos assim, mas é da Cláudia Risse, pesquisa e ensino, história, alguma coisa assim, a gente acha aí no Google, dá um Google daqui a pouco, mas que é um livretinho que eu super recomendo, que ela justamente ela traz de uma forma muito didática, muito clara, essa coadunação, né, entre esses nossos dois fazeres enquanto historiadores, né, e ela foi professora do Centro Pedagógico aqui, a carreira toda aqui na universidade, então ela sempre teve essa preocupação com a interlocução com esses outros públicos. Em grande medida, a gente está discutindo isso muito também no campo da história pública atualmente, né, como que esse conhecimento histórico ele tem relação com os seus públicos, com as suas audiências, e na minha perspectiva, que é um pouco o que a gente vai ver hoje, eu acho que os públicos participam no processo de produção desses materiais, né, desse nosso produto científico. Então, acho que é uma perspectiva importante para a gente demarcar e entender agora, porque, ao mesmo tempo, gera outros produtos, outras pesquisas e outras posturas epistemológicas nossas, enquanto professores, enquanto pesquisadores. Então, vamos lá. Então, como eu disse, deixa eu ver se pulei um aqui, não, vamos lá, isso. Então, esse trabalho é muito interessante porque essa pesquisa iniciou em 2019, né, ela veio um pouco como fruto da minha defesa de doutorado, em alguma medida, né, eu não consigo não ver essa ligação, né, porque uma tese a gente para um pouco naquele momento quando a gente defende, escreve, mas ele continua, porque aquilo está dentro da gente, e a gente tem muitos produtos, né, que a gente vai dando sequência a essas pesquisas acadêmicas, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação minha particular também com o grupo que eu sempre me envolvi relacionado aos conflitos socioambientais. Por quê? Em grande medida, a invisibilização desse contexto conflituoso, aliás, né, falar de conflito, de tensão, não é um assunto que todo mundo gosta o tempo todo, é uma coisa meio espinhosa, né, porque aí a gente fala de contradição, a gente tem que identificar quais são os discursos que estão um contradizendo o outro, porque existe alguma coisa que é hegemônica, sempre tem um processo ali de distensão. Né? Se a gente parar para pensar do ponto de vista de uma formação mais marxista, é um processo dialético. Né? Não tem como sair desse campo da dialética. E, ao mesmo tempo, é um campo tensional e é um campo muito rico de experiências para a gente poder explorar a partir de vários vieses. Mas aí, na nossa interpretação no campo da história, né, da condução de uma memória social, discutir, né, quais são essas memórias que ficam hegemônicas, por quê, de que forma, e o que fica invisível, que fica no campo um pouco da sombra, e por quê, quais são os agentes e agências envolvidos com isso, é um campo que, no contexto dos conflitos socioambientais e notoriamente na história, particularmente eu tenho me dedicado, é um campo ainda pouco dialogado com outros colegas aqui na história, mas em outros campos da ciência, como antropologia, arqueologia, isso fica mais notório. Né? E aqui na história, em grande medida, também deslocada na nossa produção, né? Da nossa experiência enquanto professores. Bom, aí nesse sentido, a minha preocupação sempre esteve muito ligada com esses públicos, com essas audiências, na interpretação de que, olha, eu vou a campo, colher meus dados, fazer a pesquisa, mas o que eu deixo para isso, para essa comunidade também? E, ao mesmo tempo, eu aprendo tanto com eles, porque a gente acaba sendo muito mediador, né? Nós, professores e pesquisadores, somos mediadores do conhecimento, né? Assim, eu acho numa posição de muita humildade mesmo, de que tudo é processual
tudo tem a sua marca do tempo e, ao mesmo tempo, nós estamos contribuindo para uma leitura, né? Existem muitas outras leituras possíveis, né? E quem está dentro, às vezes, dessas lógicas, dessa rotina, desse cotidiano, desse dia a dia, ele tem percepções muito interessantes que a gente tem que promover uma escuta muito sensível para elas, né? E é um tempo de diálogo, é uma forma de mediação que a gente também precisa escolher os métodos, né? Então, ao mesmo tempo, na situação de conflitos socioambientais, que é notoriamente marcado por silenciamentos e violências muito extremas, é difícil se aproximar desses contextos cada vez mais cotidianos, cada vez mais evidentes, né? E, por sua vez, as populações que têm sido envolvidas nesses contextos têm sido silenciadas e contextos muito violentos. Eu prefiro sempre usar esse termo violento, porque ele assusta um pouco quando a gente usa, mas a ideia é que a gente seja impactado mesmo por essa emoção. Porque quando a gente conversa com as pessoas, e aí a gente vai nas escolas, conversa com os alunos, com os professores, com a comunidade escolar de uma forma em geral, num primeiro momento pode ter aquela ideia de que está tudo ótimo, mas quando a gente vai convivendo ali na comunidade escolar, a gente vai vendo as dificuldades, né? E esses estudantes, né, esse grupo de alunos que, em geral, estão inseridos nesses contextos, eles também estão vivenciando esses contextos de uma maneira muito forte. Então, eles conhecem muito bem também nesses contextos, à medida deles, é claro, com os filtros possíveis para a idade, para as experiências, mas eles estão inseridos nesse contexto da experiência. E aí eu acho que Paulo Freire tem sido muito lembrado, e que bom que tem sido cada vez mais lido, porque realmente o contexto de experiência, ele promove outros resultados, ele promove um paradigma na produção do conhecimento, um paradigma na forma como a gente leciona também, que a gente torna possível que a fala dos indivíduos ali, na situação de discentes, seja uma fala que precisa ser ouvida, seja uma fala que ela tem que ser avaliada com muita seriedade, tem que ser considerada de uma forma muito importante, né? Não é uma conversa mole, não é uma experiência que não importa. E isso a gente tentou trazer para a nossa produção do conhecimento, aqui na nossa produção, e particularmente desse kit didático, que é o que eu vou apresentar hoje. Porque, em grande medida, nós estávamos aprendendo muito com esse grupo. Nós sempre aprendemos muito com esse grupo, e, ao mesmo tempo, a gente também tinha condições de promover com que essa comunidade escolar, seja os professores, os alunos, pudessem também pensar, refletir as categorias das experiências, das vivências dele, a partir de alguma organização que também promovesse algumas mudanças dessa estrutura e dessa experiência, muitas vezes tão violenta. Né? Então, era uma partilha dialogada. Eu acho que isso é muito importante. A gente não chegou lá para ensinar ninguém, né? A gente chegou para aprender muito e para tentar registrar e pensar num produto que trouxesse essas experiências de mundo, esses produtos do conhecimento das comunidades, junto com o que a gente também pode contribuir do ponto de vista da academia. Né? Então, essa interlocução, ela é parte, assim, ela é premissa. Então, isso é muito importante porque, na formação dos alunos comigo, na produção do material, a gente vê essas tensões surgindo, né? E aí eu vou também narrar um pouquinho sobre isso, que isso é importante porque com essa quebra desse lugar de fala, né, e dos nossos produtos, e qual que é o ideal, o que a gente está querendo fazer, que aí a gente vai capacitando, a gente vai fazendo a produção, a gente vai se aproximando e vai interpretando também as demandas sobre esse contexto. Então, a gente está aí localizado num contexto, e quando eu falo de contexto de conflitos socioambientais, às vezes as pessoas falam assim, nossa, está muito longe, assim, aqui não tem mineração, onde eu moro, no Rio de Janeiro, assim, por exemplo, sei lá, não tem nada a ver, tem muito a ver, gente, porque a gente vive num conflito e no conflito socioambiental. Se a gente partir do conceito de antropoceno, que é um conceito que eu adoro, a gente pensa em outras temporalidades. A temporalidade agora, ela é impactada por essa nossa relação bastante conflituosa com o meio ambiente, essa relação entre natureza e cultura, que antes era um clássico, né, uma forma clássica de se pensar, né, está tão distante,
né? Ao contrário, ela se funde, ela se mescla, e os homens hoje são considerados sujeitos capazes até de criar uma outra categoria, uma outra temporalidade geológica, né? Tamanho impacto que a gente gera. Isso no pensamento hoje em dia, para a gente ver vozes como Ailton Krenak e tantos outros, tem sido assim, esfregado no nosso nariz, né? Assim, tá no nariz e a gente não enxerga isso, né? A gente não tem um futuro por vir, né? Se a gente continuar nesse ritmo e com essa forma de ser e viver no mundo, a gente não tem, talvez, tanto futuro assim, né? Então, a gente também traz para a gente essa categoria da humildade, né? A gente tem que começar a refletir. Então, é esse caldo, vamos dizer assim, esse panorama importante para a gente pensar a produção dos materiais didáticos nos contextos de conflitos socioambientais, né? Então, o conflito socioambiental está em todo dia, seja na nossa conta de luz alta, seja no apagão, seja na falta de água encanada para todo mundo, seja nos nossos alimentos transgênicos, né? Está em todos os processos hoje em dia, né? Essa visão mais holística da nossa relação entre homem e a natureza. Bom, e particularmente, né, eu acho que nesse contexto de conflitos socioambientais poderia ser abordado uma ordem de temas. Nós escolhemos, foi uma opção, dialogar com o público notoriamente que sofreu e vem sofrendo com o rompimento da barragem do Córrego do Fundão, em Brumadinho. Eu já trabalho com conflitos socioambientais desde os anos 2000 e pouco, né, e particularmente é interessante, né, isso como historiadores, né, o tempo nos diz muito, né, porque pelo menos 15 anos de lá para cá, no mínimo, eu particularmente com muito trabalho de campo e tenho percebido em Minas, né, tem aquela imagem, né, assim, aquela construção social da mineridade, né, do pão de queijo das montanhas e que delícia cidades históricas, mas e que falta um filtro aí, né, também interpretativo, porquê da construção dessas imagens. E aí, assim, eu particularmente como viajo muito aqui e assim cada vez mais eu vou ficando cada vez mais triste quando eu pego estrada e vou rodando. Por quê? Lugares que há 10 a 15 anos atrás, que eu ia, e aí não precisa nem ser como pesquisadora, como turista aprendiz mesmo, passeando, que a gente olhava para essas montanhas e respirava, que, nossa, é um momento importante para a gente ter o contato com a natureza, a gente não tem mais. Eu ultimamente tenho falado isso com meus alunos, também falei assim, gente, começa a reparar o ambiente que vocês estão vivendo, né? Aqui, se você sai de Belo Horizonte e vai pertinho, assim, a esse tipo de turismo da região metropolitana, um turismo gastronômico, chiquezinho, você vai nessas cidades, as cidades, elas foram destruídas, elas foram arrasadas pelo atual processo principalmente em Minas Gerais, de mineração muito acelerada, né? Então, a gente andava pelas estradas, a gente conseguia ver as montanhas. Né, Ouro Preto, vou pegar um marco, né, Ouro Preto, o caminho que você faz de Belo Horizonte, Ouro Preto, né, caminho tortuoso, perigoso, cheio de montanhas, que você vai ver na marca dos tempos, né, a estratigrafia de memória na paisagem. Agora, você não consegue olhar a paisagem mais, porque ou ora ela já virou uma cava de mineração mesmo, assim, que a gente consegue ver, porque até pouco tempo atrás isso era coberto, né? Tinha um certo tabu, então tinha corredores de vegetação, principalmente de eucaliptos, que tampavam, ou então ficava longe da estrada, que você não conseguiria ver, ou hoje tem uma estratégia que eles começaram a usar, que você tampa com metal, tipo ali na linha amarela, né? Quando tampa assim a favela ali, aquela coisa de metal. Então, estão usando isso muito, né? Até por meio que segurança, para não cair uma coisa do desmonte do morro, cair na própria estrada, né? Então, assim, isso é muito impactante, isso cada vez mais presente. Até pouco tempo atrás, quando eu falava dos conflitos socioambientais, os alunos não conseguiam, né, interpretar o que significava isso, mas aí quando a gente vai trazendo esse universo de exemplos, as pessoas ficam, é mesmo, nossa, a gente está vivendo, é mesmo, não tem água, aqui, por exemplo, particularmente depois do rompimento das 2 barragens, a questão da água em Minas Gerais, imagina, né, o celeiro aqui de nascentes, a gente tá com uma insegurança hídrica muito profunda, então, assim, é isso, né, será que a gente precisa se sensibilizar só quando a gente passa por isso? Então, por isso, novamente, eu retomo a categoria da experiência como importante na nossa formação e nos nossos processos de produção do conhecimento e de materiais didáticos. Então,
Aí vamos seguindo, eu acho que eu vou explicar um pouco mais para frente por que horizontes sensíveis, né? O que eu queria partilhar com vocês hoje mesmo é a nossa experiência de produção, né? Muito prática, porque isso vai conformando esse nosso recorte teórico, os nossos objetivos e nosso público, esse diálogo de uma maneira mais ampla. Mas como eu já expliquei, né, o nosso foco, então, assim, vamos dizer, do ponto de vista temático, diz respeito, né, ao contexto dos conflitos socioambientais, né, cada vez mais experienciados e, ao mesmo tempo, silenciados do ponto de vista social, né, discutir, portanto, então, esses regimes de memória, essas guerras de narrativa tão profundas, porque a gente está falando de contextos que faz parte, tem um peso muito importante para o PIB nacional, e com uma intervenção muito grande do capital internacional e transnacional, então, aí tem uma dinâmica aí muito complexa, né, com tendência de ser cada vez mais uma demanda econômica do país, sem preocupações com os passivos ambientais, né, e, ao mesmo tempo, portanto, também nesse conflito todo, nessa temática assim tão difícil, tão espinhosa, em que medida a gente poderia contribuir para que também esses alunos, esses professores envolvidos com isso, pudessem também refletir, produzir conhecimento sobre isso, experiências que também levassem para casa, né, as experiências da escola que vão compartilhadas com o ambiente doméstico, né, para que eles também pensassem de uma maneira mais crítica e, quiçá, engajada nesses seus contextos. Porque, ao fim e ao cabo, particularmente eu defendo que a nossa produção do conhecimento e nossa atitude mesmo, enquanto sujeitos no mundo, ela tem que promover uma transformação social, né? Se eu particularmente venho de uma formação universitária pública, né? Não é só eu que preciso devolver, né? Eu preciso transformar nesses alunos, esses professores, como sujeitos também que vão partilhar e vão comunicar, constituir outras sementes para pensar e experienciar de maneira mais reflexiva o seu cotidiano. Bom, então, uma outra premissa que eu acho importante da gente ressaltar antes de ver os materiais é pensar, né, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas pensar que essas comunidades, portanto, elas são participantes dessa relação dialógica numa tentativa de uma relação mais simétrica possível, né, deixando de lado a autoridade científica, né, a gente construindo uma relação de aprendizado mútuo, né, de trocas de experiências, de vivências, e que efetivamente é sensível, é um tema sensível, e é uma relação que a gente estabelece com essas comunidades, né, com esse público que a gente quer dialogar, deve ser também de uma maneira sensível, né, entendendo que ali, ao mesmo tempo que a gente está falando com alunos cujos pais perderam a casa, perderam tudo no rompimento de barragem, mas, ao mesmo tempo, o irmão trabalha para a mesma empresa no qual os pais perderam tudo, né? Então, não é uma coisa simples, né, de falar assim, olha, a mineração tem que acabar, né? Ao contrário, a mineração sempre existiu nesses contextos aqui, mas ela foi se transformando ao longo do tempo, e nos últimos tempos, a relação com as comunidades tem sido, assim, de uma maneira abusiva, né, que efetivamente extrai e não deixa os empregos que eles prometeram quando eles vieram extrair os minérios com as tecnologias modernas, né? Então, a gente está falando de contextos de comunidades que eles não querem que acabe a mineração, né? Ninguém quer, mas que ela seja feita de uma maneira mais sustentável, se isso é possível, mas com tecnologias que impactam menos o meio ambiente, que empreguem mais as comunidades, que promovam diálogos efetivos com as comunidades do entorno das áreas de mineração, né? Então, nosso compromisso é quase como um direito, uma busca por o direito à memória, o direito à história, o direito à territorialidade dessas comunidades, que em grande medida essas comunidades são convidadas a sair, né, o convite é bem entre aspas, um convite irônico, né, a deixar seus territórios, né, porque são, né, gente, são comunidades históricas e coloniais, e que por dois motivos básicos, né? Eles estão em cima de grandes jazidas minerais, né? Exatamente localizados em jazidas, e por outro lado, porque na medida que esses empreendimentos vão tomando uma magnitude
muito grande, as comunidades elas estão aí no meio do caminho, quase que elas começam a ser uma pedra no caminho da amplitude desses empreendimentos. E vai ficando muito caro para essas empresas todas as medidas que eles têm que ter de proteção para que a comunidade mantenha suas estradas, mantenha a água, mantenha a escola, mantenha o posto de saúde. Então, é muito mais barato e muito mais cômodo que as comunidades não estejam próximo da área industrial. Né? Então, isso é muito claro e é sentido por todos. Então, como que se deu? Né? Então, esse é o tema, assim, é o caldo, é a formação. A gente se organizou, então, nesse grupo desde 2019, quando eu dei prosseguimento, então, esse foco da pesquisa aí no pós-doutorado na UFMG. E na época, a gente tinha já esses dois braços da pesquisa, né, que a gente queria o encontro das comunidades e promover entrevistas e promover a constituição de acervos que se tornariam públicos com esses atingidos. Bom, a gente tem grandes dificuldades, apesar de ser perto, né, mas grandes dificuldades aí de financiamento mesmo, para poder ir a campo, né, ir a campo é um problema, e ao mesmo tempo a gente pode até, como a gente já resolveu tantas outras vezes, a gente pega o nosso carro e vai, né, porque a gente faz isso, você pega, vai, você pega, compra, você pega e resolve. Só que ao mesmo tempo, nessas situações de conflito socioambiental, não existe também tanta segurança de você sair passeando e vai levando alunos e vamos fazer entrevistas sobre conflitos. Não é bem assim que funciona, né? Então, a gente foi constituindo relação com esse grupo, né, particularmente tentando se aproximar do grupo de Brumadinho, que a gente começou em 2019, né, a pesquisa. Então, foi assim que aconteceu o rompimento da barragem. Então, não é fácil, né? Muito assédio, muitos registros de memória contraditórios ao que a comunidade mesmo estava experienciando, e a comunidade por si só também não tem um ponto de vista único, né? Então, trabalhar com isso não é um tema fácil. Então, uma opção de entrada importante foi a escola. Né? Aliás, a escola sempre é uma ponte de diálogo, né? Assim, eu escuto muito dos colegas falando assim, mas é trabalhoso. Gente, eu estou mudando de profissão, né? Porque tudo é trabalhoso, né? Isso faz parte, é relação, né? Antes de tudo, é relação. A gente está na sala de aula, é relação com a escola, com o diretor, com o nosso colega, com os alunos, com o pai do aluno, é relação, né? E a relação se constrói. Então, a nossa opção, a gente estava fazendo uma pesquisa histórica em si, em alguns jornais, muitos jornais, aliás, fazendo uma pesquisa profunda para entender um pouco como a mineração se constituiu a partir da década de 50 para frente, né, nesses territórios. E aí a gente, então, o nosso ponto de interlocução foi produzir materiais didáticos sobre os conflitos socioambientais com materiais reciclados. Então, aí a gente, efetivamente, a gente produziu material que a gente testou em algumas escolas, em algumas feiras, né, assim, aproveitando esses encontros que a gente tinha acesso a mais escola, a mais alunos também aqui na universidade, e aí a gente produziu efetivamente com o que a gente tinha. A gente não gastou nada. E, inclusive, na época, a gente foi dialogando com os professores com a proposta de falar assim, olha, a gente faz, né, a reciclagem é muito interessante, e o fazer, né, a performance do fazer junto, é muito gostoso. Gasta tempo, né, de sala de aula, que é complicado da gente administrar, né, com os nossos currículos, mas que a produção, ela constrói outro significado. Né? Então, a gente produziu esse protótipo, a gente usou papelão mesmo, o Paraná, né? Aquele mais durinho na base, né? Eu tinha isso em casa, vamos fazer. E a proposta, nesse momento, era produzir um kit didático composto por 2 e um conjunto de 3 quebra-cabeças que a gente vai ver. Bom, nesse quebra-cabeça, a ideia, o jogo em si, é parte daquele jogo perfil, né, aquele jogo tradicional da Grow, né, que é um jogo de perguntas e respostas que você pode jogar e por quê, né? Aí as escolhas de jogabilidade, que são muito importantes. Porque a gente pensa que esse material, desde o início, é um material que você pode usar tanto na sala de aula, quanto também ter outros usuários, os pais, né, todo mundo que quiser. E nesse contexto, a gente queria abordar essa temática da mineração dos conflitos. Então, a gente usou como os peões, né, pedras minerais, e aí a gente
promovia que a colheita dessas pedras fosse feita pelos próprios alunos também, porque você olha para o chão, tá aí, tem vários tipos, né? Então, produzir isso com os próprios peõezinhos que andam no tabuleiro. É um jogo que pode ser jogado em duplas, em grupos maiores, né? E é legal porque é flexível nesse aspecto. E essa coisa de pergunta e resposta, né? Na promoção também de um aprofundamento, às vezes, de conhecimentos. Por quê? Bom, a gente está falando de conflitos socioambientais, né? As situações de implantação desses grandes empreendimentos que geram, obviamente, os conflitos socioambientais, passam por um processo legal que chama viabilidade ambiental, a licença ambiental, né? E isso assim, nós historiadores, particularmente aqui no Brasil inteiro, em Minas, a gente trabalha muito com isso também, né? É uma área de atuação que a gente cada vez mais tem que interpretar da nossa atuação, né? Da nossa produção de conhecimento nesse sentido. Então, são feitos estudos de viabilidade ambiental, que geram EIAs, RIMAs e um monte de outros relatórios, e que usam um linguajar incrivelmente difícil, porque é para não ser acessível mesmo. A ideia é a inacessibilidade desses léxicos, desses vocabulários, porque a comunidade mesmo que vai ser impactada, ela não precisa entender. É a premissa, né? Assim, legalmente a premissa é oposta, né? Que, olha, tem que ter audiência pública, que é o momento que as empresas vão apresentar para suas comunidades, por exemplo, vai apresentar para Brumadinho, vai apresentar para Belo de todos os municípios impactados, a gente vai apresentar numa reunião pública o nosso projeto, onde que ele vai atingir, o que ele vai ser, o que ele vai trazer de bom, mas também o que ele vai trazer de ruim, e a gente vai decidir publicamente. Bom, a audiência pública prescinde, inclusive, os processos de licenciamento ambiental, mas as coisas não são bem assim, né? Notoriamente, os processos cada vez mais acelerados, hoje facilitados, hoje, inclusive, pela internet, não precisa nem apresentar estudo. Então, mas assim, é muito interessante porque, em geral, essas comunidades que são impactadas, se você pergunta para elas, eu tenho feito isso para o pessoal de Mariana, num questionário recente, eu falei assim, vocês sabiam da existência da barragem tão perto da comunidade? Gente, 90% fala que não. Então, é impressionante, assim, você está dormindo com o inimigo ali, né? Você está dormindo, pondo sua cabeça tranquila na sua casa, mas, assim, atrás da sua casa tem uma barragem trincada, pronta para explodir. Então, a gente vê a pouca participação das comunidades nos processos decisórios, né? E essas empresas, essas consultorias que participam desse processo, e aí são muitos agentes e agências, prefeituras, muita coisa, muita gente envolvida, eles não pedem a opinião das comunidades, né? Eles já vão chegando com tudo. E nesse chegar com tudo, obviamente, a fala da própria comunidade é cada vez mais invisibilizada. E os termos que são usados por quem chega para definir o seu futuro são termos que não são acessíveis para todos. Então, uma das ideias é que os nossos verbetes, né, as cartinhas, as perguntas fossem num processo um pouco de decifrar quase, né, tornar inteligível esses conceitos que estão sendo falados por aí. O que é audiência pública, por exemplo? Né? Então, a ideia era partir desse conhecimento para que ele fosse aprofundado, porque os alunos têm acesso a eles, mas não conseguem decodificar muitas vezes, né? E aí a gente criou 4 categorias, 4 grupos de cartinhas, 4 categorias desses verbetes. Então, são os anos, conceitos, eventos e agentes. Né? E aí eu vou dar uns exemplos para a gente ver junto, porque até o processo de produção dessas cartinhas, a gente passava por formações quinzenais, né? A gente tinha leituras, momentos de discussão, né, desses textos, que dialogavam sobre história, mineração, memória, história oral, conflitos socioambientais e tudo mais. E aí a gente começou, eles leram EIA RIMAS, porque eu defendo a ideia de que esses documentos produzidos nos estudos de viabilidade ambiental, eles são fontes históricas muito importantes, e aí eles leram os EIA RIMAS, eles mesmos, era incrível. Eles falavam assim, gente, mas não tem um historiador trabalhando na EIA RIMA? Quem que falou sobre a história desses lugares? Ou então, a equipe técnica não tinha historiadores, a equipe técnica não tinha arqueólogos, não tinha antropólogos, não tinha ninguém das ciências humanas, né? E aí, como que a gente vai construir, então, um diagnóstico desse ambiente? O que vai ficar
se é como vivem, a gente não vai saber o que vai ser o passivo ambiental sobre isso, o que eles vão perder. Então, e aí eles começaram a identificar também esses vocábulos muito difíceis e que não faziam sentido ali. Bom, então a gente vai navegar aqui nas imagens, que aí eu já vou falando isso. Então, isso foi um protótipo, né, gente, que a gente fez. As cartinhas, tá vendo? A gente fez uma identidade visual rapidinha, a gente imprimiu, isso aqui foi impresso dobradinha a carta, né? Foram, nessa época, 24 cartas, 24 verbetes contemplando essas 4 categorias. Né? Então, a gente já viu os alunos usando os peõezinhos aí com as pedras de mineração, né? Bom, né? Aí o processo ali, né, da jogabilidade, fazendo perguntas uns para os outros, a gente acha uma questão que foi muito importante nesse protótipo. E por que eu estou trazendo o protótipo? Porque muita coisa a gente adaptou. Né? Na jogabilidade, no processo, estava linda a ideia, nossa, que bacana, mas a jogabilidade na execução, e ali com jovens, a coisa se manifesta de outra forma, muito longe do planejado. Então, o que a gente foi adaptando, por exemplo? As perguntas ou as charadas dessas perguntas para descobrir o que era, estavam ou difíceis ou muito longas, né? Porque é um tema complicado. Os alunos no processo de produção dessas cartinhas, eles falam, Luana, como que eu vou explicar o que é licenciamento ambiental aqui? Né? A gente lia um conjunto de textos acadêmicos difíceis, a gente tem que traduzir aquilo, fazer a transposição didática daquilo e, ademais, também pensar nesse processo ali, ó, é bacana essa foto porque, ó, tá no movimento, a feira acontecendo, os meninos estão até interessados, mas o negócio tem que fazer o aluno ficar interessado também. Perguntas longas, difíceis, com um direcionamento errado, né, um comando errado, vão dar resultado errado, né? Então, a gente adaptou muitos textos das cartinhas dessa primeira versão. Eu gosto muito dessa foto, porque a gente está vendo aí um grupo de uma escola muito bacana, particular, importante, tradicional da cidade, e a gente está vendo à esquerda um grupo da escola de Brumadinho. E estava jogando esse jogo que falava desse contexto, que pode ser aplicado em qualquer contexto, mas a gente trouxe perguntas também em relação ao contexto de Brumadinho. E eu me lembro de um aluno meu, da equipe, que ele é muito, muito interessante. Ele falou assim, ai, Luana, meu sonho sempre foi estudar nessa escola, mas meus pais não tinham dinheiro. Não tinha dinheiro, né? Todo mundo tem inveja deles, né? Mas eu acho que eles vão sair melhor aqui no jogo. Aí eu falei, será? Vamos ver. E no jogo, sair melhor, né? A gente até pensar o que é o sair melhor. O grupo de Brumadinho, que é dessa escola de uniforme azul, notoriamente tinha uma dinâmica e um conhecimento muito mais próximo do que a gente estava falando. Eles vivem aquilo. Então, fazia muito mais sentido para eles o que a gente estava falando, enquanto o grupo da escola particular, que, do ponto de vista do conteúdo, do tanto que eles passam no vestibular, né, do que está no currículo, tinham mais dificuldade de aproximação com esses temas tão contemporâneos. Né? Então, foi uma pauta que a gente trouxe nas nossas formações depois, né, dessa pretensão aí que a escola particular é melhor do que pública, e, ao mesmo tempo, a categoria, novamente, da experiência. Né, eles vivem, faz sentido para eles, né, enquanto também os conteúdos curriculares que não têm tratado, né, essas questões contemporâneas, né, desses processos de licenciamento ambiental. Bom, vou ficar por aqui em relação à tabuleira, eu vou dar uma passadinha aqui. No kit, dentro do kit, a gente tem esses jogos, três quebra-cabeças, né? Aqui está o espelho do quebra-cabeça que os alunos tinham para conseguir ver. E aí a gente tem uma discussão aqui, particularmente em relação à temporalidade. A ideia é que, enquanto o jogo de tabuleiro é um jogo certamente para o fundamental, no máximo no fim do 1, mas notoriamente no Fundamental 2, a gente queria uma opção de jogo para alunos menores, mais jovens, e ao mesmo tempo que explorassem o universo visual, que o universo visual comunica muito, né, gente? O universo visual, ele fala muito, ele constrói significados no processo educativo muito fortes. Então, a ideia era que a gente criasse 3 quebra-cabeças, e aí uma dica importante que a gente também experimentou aqui, adaptou para a versão final, a quantidade, a gente chama de... Ai, gente, me fugiu aqui, mas o corte do tamanho das peças, né, se forem maiores, são quebra-cabeças mais fáceis, né, peças menores,
promovem quebra-cabeças mais difíceis com mais detalhamento. E isso a gente tem que pensar em cima também da imagem que a gente escolhe, porque nessa imagem, particularmente essa imagem que a gente está vendo aqui do momento do rompimento, é uma imagem que tem marrom, terra, a qualidade dela não é tão detalhada, então, com peças menores fica ainda mais difícil de terminar esse quebra-cabeça. Então, a gente tem que pensar isso também no público, né, com quem que a gente está querendo que esses jogos funcionem. Bom, então, a discussão aqui era ter um antes, durante e depois, né? O momento antes do rompimento da barragem, que aí a gente pegou uma vista aérea da sede de Brumadinho, né? Essa configuração, essa visão de cima, né? Essa visão quase uma leitura um pouco de mapa, uma interpretação de uma foto aérea, né? Identificar os elementos da paisagem, que é muito importante, gente, porque a gente acha que é uma coisa tão simples. A gente tem tido pouco acesso à natureza, a gente tem interpretado muito pouco a paisagem, né? Então, interpretar essa paisagem, olha, tem áreas que são áreas mais claras, ou seja, já tem retirada da vegetação nativa. Será que estão produzindo gado? Será que estão plantando alguma coisa? Olha a cidade, onde que ela está inserida, ela está próxima, mas a gente vê lá no segundo plano outra conformação urbanística. Enfim, dá para discutir um monte de coisas aqui, né? Esse é o antes. Né? O durante, a gente é uma imagem muito forte, mas é uma escolha, né? É o momento da mudança. Né, que é o momento da ruptura da barragem, que é uma imagem do circuito da Vale, né? Então, esse mar, né, de rejeitos. E aí é muito interessante, que não é dessa experiência aqui, mas o grupo estava participando desses dois troncos, né, da minha pesquisa de pós-doutorado, esse dos materiais didáticos e o outro que a gente estava desenvolvendo as pesquisas com entrevistas, né? É muito interessante uma fala que é muito forte. Isso não é lama, isso é rejeito, né? Porque a gente vê muito assim, um mar de lama, né? É um mar de rejeitos, porque lama é natural, lama é futuro, lama é possível produzir, lama gera água, né? O rejeito, ele empobrece tudo, né? Ele polui todo lugar e destrói todos os lugares onde ele passa. Então, a gente foi corrigindo os nossos vocabulários também, né? Então, esse mar de rejeitos e esse tempo posterior, né, que era o depois, que aí era um detalhe, aí também os jogos de escala, aí já é um olhar mais de detalhes para uma casa que tinha sido destruída, né? E aí os restos, né, assim, as roupas. Obviamente, a gente pegou uma imagem que não tem nada no sentido... Aqui o sentido é quase metafórico, né, da destruição, né? Não tem nenhuma pessoa, porque é até difícil de escolher essas imagens, né? Porque isso. Depois e até hoje, essas áreas são sondadas, escavadas para encontrar os restos humanos, né? Então, tem uma violência assim, muito grande nesse processo. Então, ao mesmo tempo, é um processo lúdico, né? A nossa escolha foi trazer a ludicidade no que era possível para que os alunos pudessem usar. Então, a gente vê... E o quebra-cabeça tem uma dinâmica de jogabilidade que a gente acha que é só para criança, né? Mas não é, não. Você vê, e o legal é que permite também que, às vezes, você começa, depois você para lá, porque jovem tem muito disso, né? Começa um trem, para, depois volta, e aí eles se agrupam, né? E quando você vê, tem um monte de trabalho num quebra-cabeça só, que permite dinâmicas de sociabilidade do grupo ali diferentes também, né? Então, é isso, começou, que é uma linha do tempo. Começou com a menina, aí vieram outros, pegaram outros quebra-cabeças, alguns ajudaram ela, né, ou de outras idades, e eles gastam tempo nisso, é muito interessante, ajuda nesse processo de concentração também, e é legal aí criar um ambiente gostoso para conseguir o que for possível, né, para sentar, uma coisa mais no chão, mais lúdica também, que permite mais descontração corporal, performática, isso ajuda também, né, e aí uma escolha nossa foi fazer esses quebra-cabeças em bases imantadas, né? Ou seja, a gente imprime quebra-cabeças hoje, não precisa ser só num papel duro, mas papéis vinis que eles grudam, né, como imãs, que é uma opção super legal também, que você consegue levantar depois de pronto, né? Assim, você consegue também deixar ele em pé, e a gente em pé mesmo vai brincando, não precisa ser só no chão.
né? E aí, então, eu vou apresentar para vocês a versão que a gente trabalhou de 2019 até 2021. E a gente está no momento agora, portanto, os materiais foram impressos, produzidos. A gente tem que ter uma etapa justamente de formação com os professores, que a gente quer dar uma capacitação em relação a esses jogos. A gente optou por não fazer esse ano, porque está todo mundo exausto, né? E assim, aí a gente vai fazer a distribuição, vai levar nas escolas, né, os materiais. Então, são 60 escolas que vão receber esses kits. Então, está todo mundo exausto, né? Então, a gente deixou esse momento para o ano que vem, para a gente ter um respiro, a gente conseguir aproveitar, todos nós, né? Nós também, eles também, e aí a gente vai entregar esses materiais. A nossa impressão, a nossa opção foi fazer a impressão de materiais para que os professores conseguissem usar na sala de aula. Pode ser uma opção o material online? Pode, mas a gente realmente lutou para conseguir que ele fosse materializado, para que ele ficasse nas bibliotecas, né? E fosse usado por grupos múltiplos. Então, a gente escolheu uma logo, escolheu o título, né? Ô, gente, me fala do tempo aí, quanto tempo que eu tenho ainda, que eu falei agora, assim, eu tenho uns 10 minutinhos para fechar? Tem, cara? Tem, Diego? Tem, professora, pode dar continuidade, sem problema algum. Pode finalizar. Agora que eu olhei o tempo ali, nossa, então em 10 minutos eu fecho. Então, a nossa escolha, né, agora de tempos e de termos e de logos, conceitos, porque agora, já que ia se materializar, a gente precisa dar maior acabamento ao produto, né? Não jogamos fora a opção de materiais recicláveis, aliás, são muito divertidos de serem produzidos, mas também tem essa opção agora mais materializada, né? E a gente conseguiu a captação de um recurso assim, módico, mas que a gente agradece muito do PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão, que aliás, tem... Com a dificuldade, mas eles ainda partilham um pouco para todo mundo, e todo mundo consegue fazer muito, né? Então, com o que foi partilhado, a gente conseguiu fazer essas impressões, muito importante para a gente. E aí, as nossas discussões durante esses encontros de formação que a gente deu ao longo do ano de 2021 era, bom, vai representar, o que representa, né? Dessa concepção, né? Uma logomarca tem muito a ver com a concepção dos jogos, a gente queria trazer isso de cara, né? Uma logomarca é difícil por isso. E eu me lembro, eu queria trazer essa experiência para vocês, que no processo, os próprios alunos também foram fazendo as identidades visuais, a gente discutiu um junto, mas eu me lembro, e eu vou narrar do tabuleiro daqui a pouco, e aqui da logo, as discussões da logo, assim, do tabuleiro, representavam muito esse imaginário do que representa o conflito social, o que representa a mineração. Por quê? As primeiras logos, gente, era uma coisa incrível. Vinham cores terrosas, né? Cores, aquele verde de exército, aquele marrom, assim, cores tristes, né? Assim, um ambiente triste. E a primeira versão do jogo de tabuleiro, eu vou até narrar isso antes, porque a próxima imagem é do tabuleiro. Era uma imagem de dentro de uma cava de mineração. Eu lembro, assim, que assim, a aluna é muito querida, assim, eu ri tanto quando eu vi, assim, porque o trabalho dela é ótimo, maravilhoso, mas ele representa o que significa o conflito, o fim, né? E aí eu lembro que eu discuti junto com o grupo, eu falei assim, mas a gente não está, a ideia nossa não é formar gerações, pensar mais criticamente, pensar em janelas de esperança, né? Expectativas, não, o contexto já é denso, mas a gente quer projetar para o futuro um lugar melhor, mais adequado para o que a gente quer, não é isso que a gente como educador pensa? Então, a gente não pode representar um jogo dentro de uma cava de mineração. E um jogo com uma paleta de cores toda ligada a esse universo empresarial que domina nossas imagens, né? Que domina o nosso universo, agora até da nossa relação com a natureza. Porque, particularmente, as cores estavam ligadas com as cores da Vale, gente. Era impressionante. Eu lembro quando eu olhei, era aquela paleta de cores da Vale. E aí todo mundo, nossa, quando fala assim, todo mundo se identificou ali, falou assim, ó, porque isso já contaminou o nosso universo de sentidos. A gente tem que procurar outras referências, a gente tem que conseguir também ajudar a construção de outras referências. No final das contas, uma logo é sempre muito difícil, né? A gente conseguiu simbolizar, muito metaforicamente, né, janela, né, uma janela que projeta para um outro lugar,
né? E que sim, tem a referência da mineração em alguma medida, sim, é montanha também, mas que tem outras possibilidades, né? Uma janela projeta a gente para um futuro que a gente constrói, né? Então, tem esse sentido metafórico, e aí o nosso tabuleiro não foi dentro da cava de mineração, mas foi um tabuleiro mais lúdico, né? Que faz alusão, sim, às cidades históricas, né? Esse contexto do nosso campo, né, e ao mesmo tempo, assim, desregular, né, de muitas possibilidades, com alusão, sim, à paisagem, porque a gente queria fazer esse diálogo entre o homem e a natureza, né, e é muito difícil, né, a gente construir a imagem, materializar as imagens, e a gente optou por construir também, nesse tabuleiro, a gente colocou 12 casinhas, para um jogo não ser muito demorado, isso é importante para a gente pensar no tamanho dos jogos, né? Quanto que a gente consegue terminar, porque também se não termina nunca, né, pensando assim na atividade na escola ou na atividade numa feira, também perde um pouco de sentido, né? O legal é estimular eles concluírem aquela etapa. Então, tem algumas ações de jogabilidade, volte uma casa, volte duas casas, fica uma rodada sem jogar, isso que dá aquela emoção, aquele friçãozinho no jogo, né? A gente tem aí as mesmas categorias de verbetes, né? E aí no tabuleiro, né, como eu disse, eu acho que, né, já organizei isso antes, mas o nosso perfil é baseado no jogo do Grow, né? A gente usou esses recursos dos peões de aspecto de mineralogia local, que é muito legal promover a colheita disso também, é um outro momento em sala de aula, pode ser jogado por, né, públicos múltiplos também, de maneiras múltiplas, é uma opção mais flexível para a gente, né? E eu acho que uma questão legal que a gente construiu também é que o jogo prevê também que as cartinhas, como a gente construiu junto com os alunos ali, né? Os alunos foram criando os verbetes a partir das leituras, a gente discutindo juntos, né? Primeiro recortando quais verbetes, depois construindo os verbetes, a gente também dá essa possibilidade para os nossos jogadores. Então, tem uma cartinha que chama Cartinha Coringa. Né, adoro, né? Todo jogo tem umas cartinhas coringas muito malucas. A nossa carta coringa é para que seja construído a cartinha pelo próprio grupo, né? Então, constrói, amplia esse vocabulário, esse glossário. As cartinhas são essa, que é o verso só, né? O anverso dela é com a nossa logo. Então, nas 3 categorias, com 3 cores, né, diferentes, né, para marcar em cores, e é a nossa paleta. A gente chegou à discussão da paleta, é uma discussão muito importante, né, disso, do que a gente está querendo dizer, que antes estava aquelas cores tristes, empresariais, né, e aí a gente, não, vamos trazer mais alegria, mais contraste, porque existe contraste de ideias, né, aliás, o conflito é uma situação de contraste, então vamos trazer contraste, né, azul do céu, né, a cores mais primárias, assim, também que traz o universo lúdico. Eu lembro uma opção até nossa no início, quase virou um nudo, assim, de tão cor primária que ficou, né, a gente chegou num meio termo. Então, aqui são alguns exemplos dessas cartas. Então, basicamente, são 5 charadas, né, para que seja descoberto qual que é o conceito. O conceito pode ser evento, agentes, temporalidades e conceitos. Eu vou passar um exemplo de cada um, só para a gente ver em mais detalhes, né? Mas o conjunto total desse baralho, ele é formado por 40 cartas, 40 verbetes, que deu um trabalho danado, né? Para a gente construir junto, para a gente revisar, e a relação desde o início, né? Construir quais eram, definir quais eram, aliás, né? O universo ficou de fora e a gente priorizou aqueles que tem mais impacto social, seja em relação ao conteúdo escolar, né, seja em relação à experiência desses indivíduos, ou seja, nessa relação com os estudos de viabilidade ambiental, que a gente achava necessário que fossem termos esclarecedores, né, e a gente categorizou, definiu cada categoria com uma corzinha. Só para definir, né, que eu acho importante, então, a categoria agentes, ela é a nossa demanda, a nossa necessidade de discutir nessa situação, quais são pessoas, instituições, empresas envolvidas com esse todo, né, do conflito socioambiental, né, então a gente tem desde ONGs, a gente tem consultorias, a gente tem empresas, mas a gente tem as pessoas representadas pelas organizações sociais, né, a gente tem a figura do Estado, então a gente procurou também definir com clareza esses indivíduos e as instituições. A gente tem os conceitos, que são categorias muito básicas, primárias, né, que a gente não tinha como deixar de fora, por exemplo, mineração. Né, o que é mineração? Né? Os eventos que, ao mesmo tempo, a gente foi levantando situações, marcos temporais, também, que carregam sentidos sociais em relação à
discussão mais ampla do meio ambiente, né? Para o Rio +20, o próprio rompimento, a gente criou a cartinha do rompimento da barragem como uma categoria muito interessante de se pensar. A gente fez questão que ela ficasse nesse grupo eventos, porque tem uma discussão social mais ampla que tenta apagar um pouco a concepção do rompimento como uma situação calamitosa, falando que foi um desastre ambiental, apaziguando, né, todo um processo anterior para que isso acontecesse, e tornando que o vocabulário aqui, inicialmente, das empresas era aquele evento. Né? Então, é muito marcante esse conceito. Hoje, pelo movimento social, se fala crime, né? O crime de Brumadinho, o crime de Mariana. Mas isso foi uma construção social feita ao longo de muita luta, né? E a categoria de temporalidades, como nós estamos na história, tempo e espaço são pilares importantes, né? E a categoria mais difícil, viu, gente, da gente construir, porque nós estamos... É muito difícil a gente pensar em outras organizações temporais. A gente pensa linearmente, muitas vezes. A gente se organiza linearmente. Será que existe outra opção de pensar o temporal? Essa categoria, assim, deu muito trabalho para a gente. Foi assim, eu fico rindo, porque eu fico lembrando dos memes, das tretas, né? Da gente pensar, é muito complicado, né? E a gente chegou na categoria temporalidades. Então, indo para o finalzinho já. Então, os conceitos foram esses 10. Eu vou ler rapidinho, só para a gente escutar e fica mais fácil. Eu sou memória social, conflito socioambiental, mineração, patrimônio cultural, biodiversidade, desenvolvimento sustentável, licenciamento ambiental, neoextrativismo, área de proteção ambiental e unidade de conservação. Gente, tinham muitos outros conceitos que a gente deixou de fora, mas esses a gente elencou em nível de relevância do contexto. E é interessante que na categoria, né, na construção das charadas, a gente sempre desenvolvia uma perspectiva importante para ser lembrada, é que a gente desenvolve visões polifônicas sobre aquele verbete, aquela charadinha, né? Porque, por exemplo, a questão da mineração, né, ela tem olhares positivos, ela tem olhares muito negativos sobre a mineração. Agora, a mineração, ao mesmo tempo, é uma prática econômica histórica. Então, a gente foi trabalhando com as contradições para a construção das charadas. Os agentes foram 11, né, e aí a gente fez questão de deixar atingidos, afetados, impactados, né, porque é uma discussão social e a gente joga isso também lá para que os alunos reflitam sobre por que 3 termos para significar, porque na jogabilidade a gente percebeu que quando eles tentavam acertar essa pergunta, ora era atingidos, ora afetados, a gente não tinha como falar que eles estavam errados, né? Então, é porque isso são múltiplos significados em relação a essa posição, né, social que eles ocupam. Então, movimento ambientalista, sociedade civil, comunidade / população tradicional, garimpeiros tradicionais, particularmente, é uma categoria que foi crescendo na medida desses rompimentos, né? A discussão sobre o garimpo tradicional, que é uma prática antiquíssima, Instituto do IFAM, né, que assim, é muito falado e as pessoas às vezes não sabem da existência, o IBAMA, CONAMA, COPAN, a natureza, né, essa cartinha que ela é mais metafórica, e o quadrilátero ferrífero aquífero, porque o quadrilátero ferrífero é essa região aqui central de Minas Gerais, onde a grande parte do minério de ferro sai, mas que o movimento social tem ampliado o entendimento do quadrilátero a partir também, porque lá é fonte de nascentes. Cada impacto, cada região, pequena ampliação de uma mineradora, a gente assim, mata, o termo é esse, né? Extingue mais de 21 nascentes. Isso é uma coisa, assim, profunda. Então, os movimentos sociais têm se aproximado do termo aquífero, né? Os eventos, audiência pública, Conferência de Estocolmo, Protocolo de Montreal, e aí, em grande medida, os marcos para a discussão do meio ambiente. Acordo de Paris, ECO 92, Rio +10, Rio +20 e Dia Mundial do Meio Ambiente. Por fim, a categoria temporalidades, dificílima para a gente, porque ora a gente transitava ela para o eventos, ora ela não, a gente quer discutir ela na temporalidade, porque é o tonto que a gente construía de charada, né? E aí a gente foi destruindo uma última categoria, inclusive, é o desastre, que a gente entende o desastre como uma situação que modificou um marco temporal, que modifica completamente a vida das pessoas, a vida do rio e a existência dos seres, né, nesses ambientes. Bom, então essa cartinha, a carinha da cartinha coringa para ser construída juntos,
né? Aqui é um manual de instruções, então o kit é composto por o conjunto do jogo de tabuleiro, com peões, o tabuleiro impresso, as 40 cartas, mais o manual, e aí o manual de instruções, a nossa ideia é que ele permita, ele refresca a possibilidade de jogabilidade, dialogue com os professores, dê também maiores referências, se o professor, ou o aluno, ou o pai, quiser saber, mas de onde que eles estão tirando essa referência de conflito socioambiental aqui dessa cartinha? A gente tem um repertório que ele pode explorar, e aí a nossa opção, portanto, também lembra dos quebra-cabeças, né? A gente só conseguiu imprimir 2, eram 3, né? Com 3 categorias temporais, né? Antes, durante e depois. Mas o dinheiro acabou, foi curto, a gente teve que tirar para conseguir fazer todo o resto, né? A gente teve que tirar do tempo ali, um quebra-cabeça. A gente optou, então, pelo antes, né? Com maiores detalhes, vocês estão conseguindo ver a imagem, e pelo durante. Inclusive, jogando para uma perspectiva dos alunos, o que é o depois, né? A ideia é que eles também possam escolher as imagens e construir os quebra-cabeças, porque o quebra-cabeça é muito simples de construir. Então, a ideia, a nossa indicação também no manual dessa construção juntas, né? E como eu disse para vocês, né? O nível de peças, né? Depende e influencia também na dificuldade do jogo. Isso é uma questão importante para a gente pensar. Então, e aí a nossa estética, assim, da bolsinha que a gente está fazendo artesanalmente também, é tão bonitinho, gente. Tem gente que costura, tem gente que faz o silk, é muito bacana. Então, é a carinha final aí da nossa sacolinha que vão chegar os kits para as escolas. Gente, me desculpe, falei um pouquinho demais, mas agradeço muito e vou parar o compartilhamento aqui. Tá ótimo, professora Luana, agradeço, viu? Excelente, né? Sinceramente, me fez pensar muito na minha pesquisa, que não tem nada a ver, assim, com relação à construção de material didático, mas eu trabalho muito com conflito, né? Assim, no período colonial, e foi tão interessante, realmente, a sua fala, que me fez pensar muito, assim, sobre a minha própria pesquisa que eu faço atualmente, né? A importância do conflito para a construção metodológica, né? E como isso é importante a gente pesquisar as categorias de conflito, né? E como elas estão intrincadas realmente aí no convívio social, em todas as nossas relações. Eu vou passar, primeiramente, agradecer novamente, né? Eu vou passar a vez agora para a Gleice fazer algumas perguntas. Eu também tenho algumas perguntas também que eu anotei aqui. E após, caso a professora Jussara também queira fazer alguma pergunta, né? E por último, caso alguém tenha alguma pergunta, né? Quem realmente tem alguma dúvida em específico com relação à pesquisa, poderá fazer também sem problema. Vou dar a voz agora à Gleice, e após eu também faria algumas perguntas aqui que eu deixei anotado. Bom, primeiro, Luana, muito obrigada. Eu estou com um pouquinho de alergia, então minha voz está estranha hoje, mas te agradecer bastante pela empolgação, inclusive, né, como você apresenta a pesquisa, os jogos, os resultados, a gente fica querendo jogar também. Eu, particularmente, sou muito entusiasta dos jogos e entender, de fato, ao mesmo tempo, a complexidade, porque cada conceito desse é um campo semântico bastante vasto, mas conseguir trazer isso e um tema realmente tão delicado para esse universo é algo muito bacana. A gente fica com vontade aí de compartilhar e de viver também essa experiência junto contigo. Eu fiquei pensando em duas coisas, né? Duas questões a partir da tua fala. Primeiro, na passagem que você compartilhou, que as pessoas costumam te dar retorno nesses contextos, inclusive de formação com professores, que conflitos ambientais é um problema de contextos muito específicos, né? Como se isso não tivesse nas nossas realidades ou mais perto da gente do que a gente imagina. E eu estudei favela. Estudei remoções em favelas no contexto dos Jogos Olímpicos e da Copa e fiquei pensando bastante porque um dos argumentos para a remoção de favelas, tanto no Rio de Janeiro como em Recife, que foram os meus dois contextos de pesquisa, é o dano ambiental, né? As pessoas são acusadas de dano ambiental como argumento para a remoção, é o oposto, né? É o argumento remover as pessoas da favela a partir de uma categoria, digamos assim, de preservação da paisagem. E fiquei pensando
como urge, me parece, a gente pensar no conceito de conflito ambiental, assim como a gente tem discutido em algumas áreas o conceito, por exemplo, de racismo fundiário, né, que é um conceito também que vem sendo discutido por alguns campos do conhecimento, como uma categoria, inclusive, para a história, né, que me parece que é uma categoria que a gente precisa realmente entender. Então, tem uma dimensão metodológica do trabalho, mas me parece que nomear, discutir essa dimensão do conflito e contextualizar, situar como que ele vem sendo usado, inclusive como argumento de marginalização de determinados grupos sociais na cidade, por exemplo, como é o caso da favela nos contextos urbanos, pode ser uma coisa muito interessante do ponto de vista metodológico da pesquisa histórica, assim, é algo que mexeu e que eu encontrei identificação. Um outro ponto também que eu achei interessante, e sei que você é também uma pesquisadora do patrimônio, é nessa relação no teu trabalho do patrimônio também como uma categoria de conflito, porque tem aí a dimensão, né, e fiquei curiosa de entender como que vocês vêm discutindo com as pessoas atingidas, e você trouxe aí 3 conceitos para pensar atingidas, afetadas, essa dimensão do patrimônio, as reivindicações, inclusive, a gente sabe que Krenak, por exemplo, tem uma ação bem intensa contra a Vale em relação ao Rio Doce, né, como se perde o Rio Doce como um ente familiar, então como que a categoria de patrimônio pode contribuir para essas lutas, mas por outro lado, em Brumadinho, a gente tem o caso de Greenwash Culture, com Inhotim, que também é o uso do patrimônio e dos museus, né, para justificar, digamos assim, também um recurso da mineração. Então, você vê o patrimônio, que é o mesmo problema da minha pesquisa, né? Ao mesmo tempo que as favelas estavam se apropriando do conceito de patrimônio e de museu para defender a sua permanência no território, você tem uma política cultural que cria museus que são também museus remocionistas. Então, você se tem nessa categoria também de conflito um uso dos atingidos de uma noção de patrimônio para reivindicar as suas pautas e os seus direitos, ao passo que você tem Centro Cultural da Vale, que você tem Inhotim, que você tem todos esses espaços que estão lidando também com a categoria de patrimônio como uma forma de greenwash culture, assim, de um dinheiro verde, né, de uma lavagem verde de recursos. Então, são 2 questões que tua pesquisa me provocam. Então, posso comentar agora. Nossa, Gleise, eu fiquei assim, nossa, adorei as suas questões, porque a identificação foi mútua. Acho que, nossa, foi muito, assim, cirúrgica nas suas 2 questões, porque, e aí demonstra também, eu acho tão bacana isso que você trouxe, para mim também é uma boa resposta, né, essa amplitude da discussão dos conflitos socioambientais, pensar nos seus estudos de caso na favela, que poderiam ser também, né, direcionados para outros contextos, como foi aqui em Minas. E aí você foi muito cirúrgica, eu acho que desse ponto dos contextos, dos conflitos e dos contextos socioambientais, porque eu me lembro, nas formações que a gente tinha, inclusive na organização do título e dos verbetes, teve o conflito socioambiental. E eu lembro que uma colega, uma aluna, né, a aluna da graduação, ela ficou assim, muito indignada da gente usar o termo conflito. Ela falou assim, mas isso não está muito no campo da história. Mas a gente, né? E aí foi bacana, porque esse ponto de inflexão dela trouxe para que o resto do grupo pensasse que é uma situação específica, por isso a gente precisa criar esse verbete, inclusive para dar visibilidade. Né? Se a gente também omite esse verbete, a gente também está ajudando nesse processo de resignação, né, de resiliência em relação a esses contextos. Então, eu me lembro, foi assim, para mim também foi muito marcante enquanto professora, de pensar assim, a gente realmente precisa traduzir isso mais, porque se o aluno não está conseguindo ver conflito, a gente está falhando também aqui nas nossas proposições, nas nossas escolhas de texto, na nossa forma como a gente tem abordado também criticamente o debate, né? Então, para mim, foi um momento importante como professora também, para definir, aí que a gente tem que reforçar isso, porque acho que esses contextos, e eu gosto muito eu prefiro o termo racismo fundiário ao termo racismo ambiental, assim, por questões
epistemológicas mesmo. Acho que os dois têm pautas políticas importantes, mas eu, particularmente, prefiro também racismo fundiário, porque eu acho que esses processos de gentrificação, eles são muito profundos e a gente usa muito pouco a discussão da gentrificação na história. E notoriamente, porque eu acho que na história a gente tende mais para as discussões temporais e menos para as espaciais, e quiçá ainda para essa relação entre tempo e espaço. Eu acho que a gente fica bambando, às vezes, não dá uma devida atenção. E as situações territoriais, elas levam que a gente entenda o território, as pessoas e a sua relação ao longo do tempo, que eu acho que tem surgido mais a partir desses temas do patrimônio, né, esses temas mais ligados aos conflitos, e a entender o patrimônio enquanto basicamente como um conflito, porque quem define, quem escolhe, para quem serve, e antes de tudo, a gente precisa categorizar patrimônio, é uma criação, né? É uma criação nossa, né? Porque a cultura está ali, né? Sem falar assim, por exemplo, aqui em Minas, a cultura congadeira, por exemplo, está sendo estudada pelo IFAM há muitos anos, já vai fazer uma década, e não conseguiu até hoje finalizar o registro. Porque é processual, ela existe, quanto mais você pesquisa, mais você vai a campo, mais tem, mais você consegue levantar que já existiram, que não existe mais. O negócio é muito... A gente que cria essas categorias didáticas para organizar o social, a pluralidade da diversidade, para fazer sentido para a gente. Porque quem está na prática ali, o sentido está posto, o sentido é da vida, é da relação social, é das suas devoções, é da sua fé, é também, assim, das suas crenças e das suas relações com a sua ancestralidade, né? Assim, é muito mais profundo do que a gente consegue expor nos nossos recortes sobre o patrimônio. Então, acho muito importante essa questão da categoria ser marcada, por isso também a criação, né, e o uso nosso, e quem a gente representa como relevante para discutir essas questões são escolhas que devem ser muito bem pensadas nos nossos trabalhos, né? E aí, bom, você me lembrou o caso do Inhotim, que eu também amei, porque eu também... Esse grupo, particularmente, eu trouxe esse problema do Inhotim, e até tem uma aluna agora que está querendo fazer a pesquisa sobre o Inhotim. Por quê? Eu estive também na época quando o Inhotim é uma comunidade, né? É uma vila colonial que existia com esse nome desde o século XVIII, né? E que ela sumiu do mapa. Simplesmente sumiu do mapa, e sumiu do mapa há 15 anos. Então, é um processo aqui do lado, um processo silenciado, né? E ao mesmo tempo, tem uma contradição enorme, porque nós mesmos frequentamos Inhotim, né? Quando se fala, nossa, agora em Minas Gerais, a gente não vai em Ouro Preto mais, os nossos amigos vêm visitar a gente, né? E aí, o primeiro lugar que eles querem ir não é em Ouro Preto mais, é no Inhotim. E aí, eu particularmente, assim, não gosto de ir, porque me lembra esse universo que eu escrevia no jornal lá na época. Eu tinha uma coluna semanal de história, e aí eu me lembro que aí nosso grupo tinha o editor-chefe, ele era um professor aqui da Escola de Ciência da Informação na época, o Valdir, sujeito muito ativo, engajado, mais da comunicação popular. E ele até tem um livro sobre Inhotim, e ele procurava maneiras de denunciar, porque é denúncia, né? Gente, olha o que está acontecendo, gente, olha, está sumindo, gente, as pessoas estão deixando suas casas, né? E aí era um grito que a gente fazia na época, né? E, gente, e assim, e ficou muito silenciado, e o poder, né, de um museu que inclusive, assim, eu tinha muito diacrônica e muitas coisas, né? Mas, assim, é uma maior referência de arte contemporânea, né? Nas Américas, pelo menos, né? Da área do parque, também aquela experiência da área do parque. Inclusive, as palmeiras de lá, tem muitas denúncias do Ministério Público, que são palmeiras retiradas de áreas de proteção ambiental, né? No Brasil inteiro, né, em Montes Claros, tem várias denúncias, eles têm que responder isso frequentemente, e uma dessas denúncias, na época, obrigou que eles fizessem, inclusive, um centro de memória lá dentro para produzir fontes, organizar fontes relacionadas ao Inhotim. Eu me lembro, tinha até uma amiga que na época coordenou isso, e eu não sei o que deu, eu sei que isso fechou em algum momento, ninguém sabe, ninguém viu. E aí é muito importante a gente retomar esses lugares de contradição, esses espaços, essas histórias, porque isso está acontecendo o tempo todo, né? E a força, né, do capital tem uma força muito grande, porque a imprensa não é nossa, né? A imprensa é deles. E aí a experiência de
de promover as entrevistas e produzir registros, fontes históricas que reflitam a história dos atingidos, história dos marginalizados, dos subalternos, o que a gente quiser falar, mas ela reflete um outro horizonte que eles mesmos falam para a gente nas entrevistas. Olha, a gente não tem oportunidade de falar, né? A gente fala e ninguém ouve, né? A gente tem que gritar o tempo todo, né? Então, eu acho muito importante também a possibilidade da gente constituir esses estudos como também reivindicações da memória, né? Reivindicações dessa luta social, que ela está aí, ela está acontecendo, né? E a gente pode contribuir nesse embate, nessa luta, né, na nossa medida. Adorei, viu, Gleise, as suas questões. Ô, professora, primeiramente agradeço novamente. Sinceramente, me fez refletir muito com relação não só à minha pesquisa, mas a importância, né, do professor ser um bom pesquisador, né, e também o pesquisador tem que ser um bom professor, né, porque teve uma frase que a senhora falou que me chamou muita atenção, refletir sobre as categorias de experiência, né? Quer dizer, é necessário que eu, enquanto professor, consiga perceber também que categorias estão postas para que faça sentido para aquela turma específica, aquele colégio específico, né, que tem que ter realmente uma relação, uma sensibilização com quem eu estou falando e também como é que eu escuto, né? Então, há toda uma dificuldade, assim, não, o professor tem sérias dificuldades, mas talvez seja um ponto importante, a gente não pode perder para quem a gente está falando, né? Qual é a relação, se isso vai ser bem aceito, de fato, ali tem que ter um processo relacional muito próximo daquela realidade de cada local, porque senão a gente replica conhecimento, né, e nem tudo faz sentido para todo mundo, né? A gente tem que ter realmente um olhar muito analítico, né, para que tenha realmente um processo de reflexão e de transformação social. Tudo que a gente está fazendo tem que ter talvez uma projeção já de como aquilo vai impactar de certa forma e faça sentido, né? Porque senão a gente parece que perde aí o rumo, né, de por que está fazendo, para quem está fazendo, e aí fica realmente uma coisa muito mecânica, né? E que a gente sempre tenta sair disso, né, para que realmente seja interessante, né, e faça sentido para o aluno, de fato, para aquela comunidade, né? Eu fiquei pensando aqui nas partes mais práticas, né, porque há uma dificuldade, acredito eu, na hora de fazer um material didático, na construção teórica, né, porque são escolhas, né, não há nada é neutro, né, é uma questão de categoria, de tempo, uma dificuldade ali de uma construção, de como criar uma metodologia para, né, para fazer um material didático. E também eu queria saber um pouquinho como foi assim essa dificuldade da construção teórica, né, para criar esse material de fato, né, quais foram talvez as dificuldades mais, né, que chamaram a atenção, e como também a gente pode construir uma metodologia para verificar os resultados disso, né? Porque eu fico imaginando assim, há uma como pesquisador, como professor, a gente assim tem uma intenção, uma intencionalidade, tem todo um processo ali de construção talvez de como aquilo vai fazer sentido, mas nem sempre. Ou então a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de mensurar se aquilo de fato fez sentido. E eu fico me perguntando assim, como a gente pode, talvez dentro, né, como a experiência do material didático específico que foi feito não só pela senhora, mas pelo grupo em si, né, como é que a gente consegue medir, mensurar, né, e verificar se aquilo fez sentido, ou como é que foi esse processo, né? A questão, você até citou com relação à temporalidade, né? Eu fiquei também me perguntando se de fato como a gente poderia fazer a história agora com o novo ensino médio. Eu sei que assim o material didático foi pensado para Fundamental 1 e 2, né? Essa é a ideia, né? Mas eu sempre acho que falta ainda talvez materiais mais específicos com relação ao ensino médio. Eu acho que há muito pouco, necessariamente eu não vejo, como professor há quase 10 anos, há uma dificuldade de achar material didático, de tentar fazer com que realmente haja um interesse, né, que vá muito além, por exemplo, do vestibular, né? Então acho que ainda falta muito pensando no ensino médio. Mas se eu pudesse fazer um material, por exemplo, interdisciplinar, como seria, talvez pensando já, por exemplo, no futuro com o novo ensino médio, ou como a gente poderia criar um material, qual seria a metodologia, talvez a maior dificuldade de pensar não só no material didático para a história, né, mas quais seriam aí talvez os novos caminhos com relação ao material didático, se a senhora pudesse assim, talvez apontar qual seria o melhor rumo, ou como a gente poderia talvez construir isso, pela experiência que já tem, né, com relação à construção. Essas são algumas perguntas que me vieram já imaginando assim como nós, né, como grupo de pesquisa, a gente vai poder talvez produzir, né, um material didático também para os próximos, né, no próximo ano, como a gente vai poder fazer isso de uma forma realmente com qualidade, mais efetiva, né? São essas questões que me vieram à mente quando, né, com relação ao trabalho.
Diego, cabeludo, né? Vamos usar o termo assim, perguntas cabeludas, assim, eu tô longe de trazer soluções e respostas, mas vamos pensar juntos, assim, que eu fui pensando na medida que você foi trazendo isso, e são questões muito interessantes, porque elas são o olho do furacão agora também, né? Um pouco assim, a angústia que a gente está vivendo. Eu acho que, em grande medida, acho muito legal pensar o futuro, né? O nosso caminho, porque problema a gente está cheio, agora a gente tem que arrumar soluções, né? A gente vai, e aí está a nossa criatividade, a nossa vivacidade, eu acho que a gente não pode perder a nossa energia, né? Apesar dos contextos, apesar de você, mas a gente não pode perder a nossa, eu acho que a nossa energia, que isso conta muito na sala de aula, né? Eu acho, nessa relação que a gente constrói, a gente impacta muito, e aí o termo impactado é importante, porque a gente precisa deixar ser impactado, né? A gente precisa se impactar. Eu defendo essa, sei lá, tem gente que chama de pedagogia das emoções, enfim, a gente pode criar os termos que for, mas efetivamente a gente tem que se mobilizar emocionalmente para que as coisas façam sentido, né? E nesse caso, se impactar por esse nosso contexto, é pensar nessa mudança do BNCC, né? Que isso, eu não sei, a gente não achou um norte ainda para isso, né? Eu acho que a gente está perdendo, e a gente está navegando e nadando contra a maré. Porque a gente vinha também no decurso de uma construção que é onde eu produzi também dos conteúdos interdisciplinares. Né? Eu produzi materiais didáticos interdisciplinares e a gente tinha muita liberdade de amarrar conteúdos que promovessem uma interlocução com o campo das ciências humanas e sociais de maneira mais ampla. Mas agora, ciências e suas tecnologias, né? E tudo é suas tecnologias, a gente tem que levar em consideração o que a gente consegue criar uma interlocução, uma fricção ali, que a gente consiga também atuar. Porque eu acho que nesse momento agora, se a gente também só ficar... tivemos perda de carga horária, olha, né, os conteúdos não são reflexivos, mas a gente ainda é professor em sala de aula, então a gente sempre dá um jeito. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar o que significa essas tecnologias mesmo, né? E aí, particularmente, a gente consegue usar essas tecnologias também a nosso favor. E aí a gente acaba sendo aceito, como diria o Zagallo, né? Vocês vão ter que me engolir. Quando a gente também, no campo da história, se aproxima das tecnologias. E aí, particularmente, eu tenho conversado com alguns alunos que têm... e aí é um paradigma, eu digo, para a gente de uma determinada geração, da interpretação sobre os jogos. Né? Como eu disse, esses jogos poderiam ser online, sim. Poderia, esse jogo de tabuleiro que eu estou provendo aqui de uma maneira mais tradicional, ele poderia ser uma discussão num ambiente digital. E olha, a gente perderia? Não consigo avaliar se a gente perderia, a gente ganharia também em amplitude. Né? A gente perderia no físico, em outras estratégias de jogabilidade, mas a gente ganharia em outros caminhos. Então, eu acho que a gente tem que conseguir ser um pouco mais permissivo, e a gente tem preconceito, sim, a questão tecnológica, porque é uma coisa que nos obrigaram, né, assim também, a entender ciências humanas e suas tecnologias. E você não consegue aprovação de projetos, financiamentos hoje, se não for nada tecnológico. Né? Então, eu acho que a gente tem que interpretar esse contexto e tentar um pouco dançar conforme a música, mas também passando as nossas mensagens. Acho que é muito importante, isso daria uma boa reflexão para a produção de materiais para o ensino médio, e isso reflete, né, Diego, muito a nossa produção, a nossa intuito que nos é colocado, imposto, né, assim, muito conteudista, né? Porque no ensino médio, os meninos, a resposta quando a gente dialoga, eu já dei aula em ensino técnico, médio técnico, e era sempre isso, assim, Olimpíadas de História, por exemplo, eu sempre bolando coisas e punha a escola inteira, 500 alunos para participar da Olimpíadas ao mesmo tempo, mas os colegas enxergavam isso, assim, mas os alunos do ensino médio, eles precisam passar no vestibular, o que você está aí inventando? Como se didática fosse invenção, a didática que permite, eu lembro que eu tinha sempre como resposta a premissa que, olha, história é importante porque desenvolve senso crítico. O senso crítico é importante em qualquer disciplina. Né? Se o menino não tem senso crítico, ele não é bom em matemática, ele não é bom em física, ele não é bom em química e não é bom em história. Né? Então, didaticamente, esses recursos, eles
promovem, facilitam o aprendizado e se aproximam, e promove a aproximação do aluno com a escola, né? Porque a evasão escolar hoje está enorme, né? Isso está séria. E a gente vai ter que lidar com o resultado da pandemia nesse contexto, né? Então, eu acho que, assim, a categoria de experiência permite que a gente se afete e permite também que a gente se torne um sujeito muito mais próximo desse ambiente, dessa realidade escolar. E aí torna também a nossa metodologia, a nossa didática também mais flexível, o que não quer dizer que é mais fraca. Sabe, as pessoas têm dificuldade de entender que amorosidade e aproximação, uma escuta sensível desse contexto, isso traz informação para a gente, que é informação que a gente adapta à forma como a gente ensina, né? E eu acho que nós, professores, precisamos ser muito flexíveis. E aí, a saída que eu vejo aqui, meu horizonte de respiro, viu, Diego? Eu, ultimamente, ando pensando muito nas tecnologias. Não só nesse discurso de, tecnologia usar computador, tecnologia só. Não, está muito além disso, né? Como que a gente pode produzir análises críticas desse universo de informações que está repleto na internet, né? Promover pesquisas dos alunos em relação à construção também de conhecimento em relação a esse universo de informações que eles têm acesso. Ou seja, cada vez mais a gente precisa cuidar desses recortes críticos, né? Dessas interpretações críticas das fontes, né? Então, acho que a gente pode se aproximar e se apropriar dos recursos tecnológicos. Como, Diego, estamos pensando, né? Espero encontrar com vocês aqui pelo caminho e a gente vai pensando junto sobre isso, mas acho que a gente não pode se vetar agora essa discussão da tecnologia, senão a gente não consegue espaço político, a gente não consegue espaço de financiamento, a gente não consegue espaço de discussão nem entre os nossos próprios colegas das escolas, porque o horizonte é mais fácil para quem é da matemática, gente, o horizonte é muito mais fácil para quem é do português, né? A gente que está nas beiradas, como sempre, né? E aí a gente tem que dialogar, a gente tem que conseguir cavar nossos espaços ainda nesse contexto, né? Não sei, viu, Diego? Acho que é isso. E um outro ponto, né, assim, que você falou aí dos métodos de avaliação, desculpa, eu já estava esquecendo dele. É um outro ponto, você tocou em pontos, assim, difíceis, né, mas que a gente tem que pensar. Eu acho que a avaliação é sempre importante para o grupo, para o interno, para o grupo que a gente comunica, né? Eu faço avaliação o tempo todo de vários métodos, né? Assim, ultimamente, nesse contexto digital, a gente tem usado muito dos questionários, Google Forms, e é muito interessante porque isso gera um conjunto de gráficos e que, até recentemente, eu estava numa mesa da ABE, do Ensino de História, né? Foi 2 semanas atrás, e, gente, eu fiquei impressionada com a quantidade de trabalhos apresentando discussões quantitativas e qualitativas. Eu falei, a gente vai depois entender isso daqui um tiquinho, porque é um volume, porque, em grande medida, a gente está se aproximando das tecnologias e usando esses recursos. E aí eu acho que tem muitas formas de avaliação, mas a gente não deve nunca esquecer dela já no início, né? A avaliação ela tem que estar prevista desde o início. Então, marcos zeros, né? E depois que a gente consegue contrastar um pouco a nossa performance no final. Agora, é muito dinâmico, né? Um trabalho na escola. Trabalho com comunidade escolar é um negócio assim, que nem sempre você consegue fazer avaliações tão arredondadas. Mas que, em grande medida, eu acho que, mais uma vez, a performance do encontro que a gente faz em relação ao outro, encontro na sala de aula, encontro em pesquisa de campo, encontro em vários momentos, né? Esse ato performativo da gente se encontrar, né? Que a gente agora, por exemplo, está fazendo de maneira virtual, mas é um ato que permite, então, que a gente também se coloque numa situação de escuta. E a escuta tem que ser sensível para a gente conseguir promover avaliações mais realistas, né? E a forma como a gente faz isso é muito variável. No nosso caso, né, eu fui trazendo isso para vocês, a avaliação foi se dando de maneira processual, né, na medida que a gente fazia essa exposição, né, esses encontros com escolas, e os alunos iam usando, a gente tinha o nosso caderninho de campo mesmo, né, que a gente anotava as coisas. E aí a gente foi adaptando e trazendo essas discussões. Por aí, eu acho que a experiência, mais uma vez, marca também a avaliação. Não sei se te respondi. Não, respondeu sim, professor. Agradeço. Peço até desculpa pelas perguntas, porque assim, o LEPAC, felizmente,
está com propostas de intervenção também com relação à criação de material didático no próximo ano. Então, eu sinto que, né, com todo o processo que a senhora fez, ele dá continuidade em seguida também para a construção de novas metodologias, né? Assim que funciona realmente as ciências humanas ou qualquer ciência, né? A gente continua, né, dá um passo sempre adiante, e as questões que nós temos, né, são exatamente essas, né, de como processos de avaliação, construção metodológica, né, a dificuldade, por exemplo, de pensar isso dentro de uma nova categoria de ciências humanas, né, da BNCC. Então, são questões que nós vamos agora ter que responder daqui em diante, né? Então, fica realmente essa dúvida, né, de como, né? Mas realmente a gente não pode também perder esse processo de sensibilização, né, de impacto, de realmente estar ali presente, né, e verificar de como isso realmente vai ser não só construído, mas também como vai ser recebido, né, por esses alunos, e que seja uma coisa, seja um processo de conhecimento que seja realmente de fato uma troca, né, e crie ali perspectiva de reflexão futura, que aquilo crie realmente uma transformação de fato social, mas que muito das questões das minhas dúvidas, assim, que realmente vão ser impactadas ali, né? A gente tem projetos, por exemplo, com relação ao uso de quadrinhos em sala de aula, né? Um novo tipo de ferramenta, né? O visual, né? Edição, uma nova questão, por exemplo, de você tentar trazer essa ludicidade, que eles têm uma recepção maior, os alunos do ensino médio. Então, assim, são questões que realmente a gente, daqui em diante, segue, né? E por isso que eu agradeço imensamente, assim, a participação e também toda a troca de conhecimento, porque ajuda, de fato, a gente a pensar nossas próximas pesquisas, né? É assim que funciona e vai ser uma base importante ler o trabalho novamente com calma e verificar realmente não só os pontos positivos, mas aqueles que realmente, assim, né, trazem certa dificuldade, que aí que é o ponto, assim, de como, né, avançar, de como refletir sobre isso, de como pensar, para que a gente tenha também mais acertos do que erros em todo esse processo. E como a pesquisa realmente é uma perspectiva que traz muitos benefícios, eu tenho certeza que dali em diante a gente tem muito mais chance de acerto, lógico, né, do que realmente de percurso, né, com tanta dificuldade. Eu deixo aqui aberto agora, agradeço novamente a professora, viu? As respostas também, anotei tudo aqui, de como pensar isso também futuramente, principalmente no próximo ano. Eu vou deixar aqui aberto, caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, né, que não ficou, né, queira saber algo específico. Caso a gente não tenha aí nenhuma pessoa com relação a algo específico, eu também deixo depois aberto a professora Jussara, né, para que faça aí as suas considerações finais, mas desde já aqui agradeço novamente, viu, professora? Realmente faz toda a diferença e eu tenho certeza que muito do seu conhecimento vai ser a base, né, de toda essa pesquisa para nossas futuras pesquisas. Eu acho que isso que é o fundamental e por isso que eu acho que foi tão bom trazer esse tema em específico atualmente agora, né, porque a gente realmente vai se debruçar sobre essas questões em janeiro em diante, a gente já começa aí todo o processo. Mas eu agradeço, fico muito feliz aí como historiador e como professor ver pesquisas que realmente vão impactar de fato em sala de aula. É isso que eu acho que às vezes a academia perde um pouco, a gente teoriza demais, né? E aí há uma discussão muito teórica, às vezes também tão difícil quanto, e a gente percebe que aquilo parece que não chega na sala de aula de fato, que é o contrário da pesquisa. A gente vê ali uma aplicabilidade, a gente vê uma ludicidade, e é isso que dá gosto de ver, né? Quando a pesquisa realmente, de fato, tem, né, uma intervenção prática, a gente vê que faz uma mudança, né, na educação básica. É isso que a gente quer e é isso que é necessário até hoje em dia. A gente não pode perder, talvez, a academia não pode perder nunca esse norte, né? Tem que impactar de fato aonde realmente precisa, que é a sala de aula. Se não for, muita teoria não ajuda, né? Acaba não mudando, alterando em nada, mudar conceito. É importante, é um processo necessário, mas eu, como professor, sinto que ainda falta pesquisas que realmente impactem. Felizmente tem o Prof. História e tem outros, né? Lógico que há caminhos, mas é sempre gosto de ver colegas e pesquisadores que realmente têm gosto de fazer isso, né? Impactar a sala de aula como norte, né? Isso que eu quero. Então, deixo aqui aberto agora quem tem alguma dúvida. Caso não tenha, a professora Jussara dá prosseguimento. Acho que Rafael quer falar, né, Rafael? Quero sim. Obrigado. Professora Luana, muito obrigado pela apresentação. Muito feliz de poder presenciar. Assim, e foi muito boas as perguntas da Gleice, do Diego também. Esses debates são sempre muito produtivos, né? A gente não tem a chance de estar compartilhando o mesmo espaço, que seria o ideal, mas essa oportunidade de conhecer colegas distantes que não seriam viáveis também por conta da distância geográfica são excelentes. Professor, eu fiquei curioso sobre o trabalho, que como você falou no começo sobre como o tema é sensível naquela localidade, eu fiquei curioso se houve momento dessa sensibilidade se aflorar na aplicação, em algum momento da aplicação do jogo, ou mesmo com a relação com docentes, com
com outros docentes, com pais? Teve algum momento assim que essa sensibilidade veio à tona? Ai, pois é, Rafael. Outra questão muito interessante, teve uma situação até que a gente estava apresentando os materiais para um grupo também de professores, e aí eles também fizeram essa pergunta para mim. Eu lembro até de um colega falando assim: vocês têm um grupo tem psicólogo no grupo, né? Isso foi bem no início. Eu lembro que isso alertou para a gente. É engraçado, porque apesar de a gente estar tão afetado, a gente também está tão afetado que tem hora que a gente não enxerga tudo, né? A gente nunca vai enxergar tudo o tempo todo. E aí eu me lembro que eu saí assim muito pensativa desse encontro. Nossa, eu falei, a gente são temas muito espinhosos, muito sensíveis, e que, obviamente, afloram muitas emoções, né? E aí, talvez por isso também que eu de lá para cá, eu venho pensando na maneira mais lúdica de abordar isso possível. Porque nessas situações de experimentação, ainda, não agora, né, nesse formato já dos impressos, como eu disse para vocês, a gente ainda vai fazer a distribuição, e aí depois a gente pode se encontrar, e aí eu dou notícias de como que foi, que a gente também vai fazer esse acompanhamento, vai também fazer uma avaliação depois com o grupo, mas nas situações que a gente já aplicou com as comunidades escolares, né, o que eu percebo, inclusive, em relação ao quebra-cabeça, e aí o poder das imagens, eu acho que é um pouco por isso que eu expliquei isso quando eu mostrei a imagem, que quando a gente naturaliza, né, essas cenas e banaliza o mal, né, e tem todo esse repertório, eu acho que tem um repertório que a gente também usou muito no projeto, e que foi afetando também os estudantes que estavam participando na produção. A gente usou muito Judith Butler, né? E a gente teve até uma colega do Rio também, a Carla, né? Que ela que faz as traduções das obras da Judith Butler, né? Ela é uma amiga nossa, ela deu formação para a gente também. A gente leu muito, a gente foi se aproximando com a Hannah Arendt de volta, com as questões da banalização do mal, e a gente foi contrastando ao mesmo tempo desses sofrimentos sociais, né, que é uma área na antropologia, né, que é uma discussão muito ampliada na antropologia, que a gente na história não trabalha tanto conceitualmente, né, e é uma área que a gente vai justamente discutindo tanto do luto, né, que a gente tinha uma aluna, tem uma aluna, né, do grupo, que ela é de Brumadinho, e ela também ia relatando para a gente das escolas e dos amigos que ela perdeu, né, das pessoas que ela, toda vez que ela ia lá, ela ficava sabendo que não sei quem tinha morrido também, que fulano estava desaparecido, e os impactos, gente, decorrentes disso, que não são só dessa primeira geração, né, são de muitas gerações, a gente ainda vai ver muitos impactos. Isso, particularmente, a gente tem observado mais já na bacia do Rio Doce, né, com o caso de Mariana, porque lá a amplitude do debate social está maior do que a amplitude do debate em relação a Brumadinho, que ficou um pouco mais localizado. E também pelo fato do caso de Brumadinho, a gente ter já respostas judiciais mais diretas, né, efetivamente já tem gente presa, já tem uma luta social mais reconhecida pela justiça brasileira. Bom, então o que acontece, né? Eu estou falando desse lutar, que a gente também foi entendendo essas categorias e a forma de abordagem do luto, né, dos seus processos, e foi muito tocante para a gente também, porque eu acho que a partir daí a gente optou por uma discussão mais da imagem nos quebra-cabeças, porque foi uma discussão interna também com a imagem usar. E uma proposta também é que os alunos possam usar suas próprias imagens, que eles recolham imagens. E isso permite também uma aproximação com essa própria linguagem. Então, eu acho que a gente tem um grande canal aí de escape das emoções na interpretação das imagens. Eu me lembro de uma situação mais específica, né, de uma aluna criança que estava bem jovem, por volta de 8 ou 9 anos, que ela estava fazendo o quebra-cabeça, né, e aí ela estava lá, ela estava na situação, tinha uma dupla, e depois ela ficou sozinha, a amiga dela perdeu a paciência um pouco e foi fazer outra coisa, e aí ela ficou na atividade do quebra-cabeça e notoriamente na imagem do rompimento. E é uma imagem que não é fácil de ser montada, né? Aí a jogabilidade a gente foi testando, assim, as idades. Eu lembro que eu peguei minha filha também para testar. Eu tenho uma filha, na época, tinha 6. Eu falei, deixa eu ver o tempo que ela gasta fazendo isso, se ela consegue terminar, a paciência dela no processo, porque é uma imagem que é muito marrom,
assim, tem umas nuvens, ela tem poucos detalhes, ou é marrom, ou é muito verde, e é legal por causa do contraste. E a interpretação, o que, que é isso que está acontecendo, né? E aí eu lembro que eu fiquei observando essa aluna, ela lá estava com paciência, usando essas peças do quebra-cabeça da imagem do rompimento, e o pai, era uma feira, o pai estava acompanhando, né, também a escola, podia ter pais lá. E o pai também estava na situação de observação da filha, eu acho que tinha cadeirinhas ali, estava gostoso, ele aproveitou para descansar, e a filha também. E aí mas eu lembro da menina, assim, muito pensativa, né, e assim, aí a gente vai abordando devagar, né, aí eu fui puxando assunto com o pai, eu falei assim, olha, vocês são de onde, né, eles eram de Brumadinho, mas eles eram da sede de Brumadinho, né, não foram, assim, tão impactados, mas de uma ordem diferente. Ele falou assim, e aí ele foi narrando, claro que a filha estava escutando, né, ele, nossa, é muito, muito sério isso, né, a gente não pode falar sobre isso no município, a prefeitura está toda amarrada, a gente não pode nem falar sobre o que a gente está sofrendo, e foi narrando, eu na condição de escuta. E aí eu me lembro que a menina, de repente, falou, pai, vamos embora, né? Que é uma forma de criar uma ruptura com aquilo, né? E ela antes estava muito concentrada na atividade, montando quase terminando o quebra-cabeça, e o pai foi narrando, eu acho que aquele conjunto afetou ela, né, na execução ali da atividade. O que eu percebo também, sabe, Rafael, que, em geral, também no tabuleiro, tem um pouco de distanciamento em relação à própria realidade deles, porque como tem aquele processo ali de interação, e a interação se dá por charadas, por pergunta, tem um nível de abstração maior do que a imagem. Eu acho que sempre observo isso, ali, quando a gente aplica sempre ao mesmo tempo, a gente deixa a escolha. E aí o grupo que vai para o quebra-cabeça, ele tem uma outra relação ali de concentração, mesmo sendo quebra-cabeça que já exige, mas de uma concentração na imagem e da interpretação, às vezes a gente faz uma interlocução, olha, o que vocês estão vendo aqui, observando? E eles identificam, isso aqui, momento do rompimento que é a barragem. O que você já ouviu falar sobre isso? Nossa, matou muita gente, né? Mas, ao mesmo tempo, a depender dos contextos que a gente aplica, não só em Mariana ou em Brumadinho, eles têm um nível de distanciamento, mas de observação e sensibilização para a imagem. Então, acho que a gente tem um caminho, assim, muito ainda... assim, um caminho amplo para a gente também usar os recursos audiovisuais, né, a fotografia, as imagens em sala de aula, sabe? Eu sempre acho que tem um universo de sensibilização que a gente consegue usar por meio dos recursos. Em outro projeto, não esse, que eu já fiz em escolas aqui em Minas Gerais, que chamava Revelando o Patrimônio, que eu fiz em 50 escolas aqui em Minas, uma loucura, né? As loucuras que a gente faz. Mas é isso, a escola também tem essa troca de energia, né? E é um projeto muito legal, que é o que eu estou aplicando lá na Paraíba agora, no Centro Histórico de João Pessoa, que a gente faz com as escolas, porque os próprios alunos identificam seus patrimônios, notoriamente, nesse caso, patrimônio material, e eles que fazem a pesquisa de campo, a gente só acompanha, a gente que vai pegando o bonde. E é muito legal porque, numa das etapas dessa aplicação que eu faço, a gente faz uma oficina de fotografia. E aí é isso, eu levo também equipamento, mas a gente usa mais celular até e tal. E assim, gente, é impressionante, assim. E aí a gente usa a fotografia como um recorte da realidade, para a gente conseguir fazer o recorte da pesquisa, porque os meninos querem pesquisar tudo, e aí a gente vai recortando, até chegar no objeto, e aí a gente começa a ir para campo. Nesse processo de recorte da pesquisa, a gente faz a oficina de fotografia. E aí a gente vai fazendo atividades de enquadramentos mesmo, com papel, muito legal também. E os alunos vão produzindo cada coisa, cada interpretação dessa realidade, que a gente fala, a gente que tem que, na verdade, correr atrás, porque o universo de sensibilização deles, e ainda mais com os jovens, é muito ampliado. Né? A gente vai perdendo isso ao longo da vida, na verdade, né? E eu lembro de uma imagem que aí a gente monta esse curso, e os professores adoram, né? Porque os professores também estão lá, eles, nossa, é super útil. E eu me lembro de uma imagem que eu uso, que é de um menino preto,
o menino, e é muito linda essa imagem, porque é o menino preto fotografando, ele mesmo está fotografando, e ele está criando um enquadramento com a imagem, e ele está de costas. E aí eu sempre brinco, assim, o que vocês estão interpretando? Sempre brinco, não, sempre pergunto, o que vocês estão interpretando com essa imagem? E aí a gente vê o racismo estrutural, que vem à tona, e um monte de coisas, mas, ao mesmo tempo, um universo, assim, de emoções, que a gente vai privando eles, muitas vezes, na nossa prática docente, de falarem sobre. Então, o fato dele estar de costas, que ele está, assim, alheio, que ele não quer se envolver, é cada coisa que a gente escuta, assim. Então, eu acho que são recortes, que são estratégias, que são suportes linguísticos que a gente realmente tem que estimular na sensibilização. Na sensibilização, a gente cria relação também. Né? É na sensibilização que a gente consegue promover o vínculo com esses alunos e uma abertura. Eu estou muito ansiosa com a próxima etapa do projeto, quando a gente vai estar junto com eles também, para que eu consiga registrar isso mais próximo nessa versão agora finalizada. Porque o que a gente sentiu foi um pouco de silenciamento, mas de uma emoção que está ali controlada, assim, né, que está no peito, vou dizer um termo melhor, né, aquela angústia que está no peito e que eles muitas vezes ainda não têm palavras para expressar. E que essa bomba vai vir em algum momento, essa bomba emocional, sabe? Ela vai vir. Ela vem de muitas formas, evasão escolar é uma delas, inclusive. Né? Então, mas não tive nenhuma outra situação, assim, mais explícita de um show, de uma coisa, não, mas, assim, é um silêncio, né? O silêncio incomoda. Aliás, assim, a sua pergunta me fez até tornar isso mais claro também, assim, na nossa experiência da jogabilidade. É um silêncio, muitas vezes, né? Enquanto o jogo também de tabuleiro, os meninos estão juntos também, aquela, não, você roubou, não, pula aqui, volta, ó, volta uma casinha. Não, você fez a pergunta. Tem uma interação que também passa pela mediação da palavra, que é um pouco mais suavizada do que a imagem. Sei, Rafael. Naveguei também, né? Naveguei contigo. Não, foi ótimo. Eu até lembrei, Luana, há uns anos atrás, logo depois do crime, né? Eu trabalhava numa empresa de turismo pedagógico, a gente fez um projeto que levou uns alunos de escolas particulares do Rio para Cláudio, para o distrito de Cláudio, para visitar uma escola que tinha sido destruída pela queda da barragem. E eu tive sentimentos muito mistos sobre o impacto disso. Esse projeto ele teve um desdobramento no ano seguinte, em que nós levamos os mesmos alunos para o Espírito Santo, para Foz do Rio Doce. E aí acompanhamos essa destruição, como é que ela se estendeu até lá. E aí fizemos entrevista com pessoas locais. E eu lembro que na região de Cláudia, de Mariana, de Brumadinho, ficava muito difícil porque, em paralelo ao projeto, vinham as negociações com a Vale. Então, os silêncios iam crescendo e as opiniões iam mudando, e era muito assustador. E isso, assim, permeou todos os trabalhos que eu fiz em Minas. Eu tive também uma outra experiência dessa com o Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas, quando a gente trabalhava com as estátuas do Aleijadinho, dos profetas, e um especialista em patrimônio falou que elas estavam sendo corroídas por sedimentos de mineradoras que estavam no ar. E a proposta das mineradoras locais era colocar uma cúpula de vidro sobre cada uma das estátuas ou removê-las para o museu. E aí eu sempre trazia para os alunos a questão, e o pessoal que respira esses sedimentos? Que isso não era uma questão. E aí sempre a polêmica era essa, o pessoal do patrimônio falava, olha, na cidade isso é tabu, eles são desesperados, eles não querem que a gente toque esse projeto. E isso passou em Brumadinho também pelo desespero da mineradora tirar os empregos dali. E aí eu lembro quando chegou no Espírito Santo era um caos total, porque assim, eles não vivenciaram, eles não ganharam mídia, e chegou lá, então assim, você olhava para o mar, e é uma área, não lembro agora o nome da cidade, mas é um balneário de surfistas. Você via uma mancha marrom, assim, onde os sedimentos estavam ainda atacando a área da praia, e a previsão era de pelo menos 450 anos para sedimentar. E aí as pessoas, os pescadores locais continuaram pescando, eles foram peixes escondidos, e quando não peixes escondidos, eles cultivam na água do rio. Então, assim, e aí você vai conversar com eles, não é nem uma questão financeira, é uma questão mesmo de tradição. Um deles, dando uma entrevista pra gente, falava, eu acordo 4h30 da manhã, porque era o horário que eu acordava para ir pescar. E aí eu sento na cama e fico olhando para a parede. Porque ele não pode pescar, não pode sair, e aí isso não tem pagamento, né?
Mas eu acho muito bacana, assim, ver um trabalho desse que eu tive essa oportunidade de fazer só com escolas particulares, é um trabalho muito custoso, né? Mas é muito legal ver um trabalho feito lá, né, que a gente pode, talvez, em algum momento, trocar para cá. Obrigado pela apresentação, professora. Então, gente, infelizmente, né, eu acho que a gente está aí com o horário avançado, né? A conversa está muito boa. Eu teria muitas coisas para te dizer também, Luana. Bom, mas eu vou me limitar a te agradecer, né, por ter vindo aqui conversar conosco. Foi maravilhoso, né? Eu acho que você passou assim uma energia, né? Acho que Gleice comentou isso, né? Isso eu percebi quando te conheci lá no seminário do patrimônio, né? Uma energia, uma vivacidade que eu acho que também diz muito, né? Do como você atua, né, nesse projeto, né, de como você consegue fazer tudo isso, né? Porque tem uma dimensão aí bastante grande, né, de um ativismo, né, de uma militância mesmo, porque é isso, né? Nós professores somos militantes, a gente, né, não tem, eu falo isso para os meus alunos, né? Se você vai para a sala de aula sem emoção, então nem entre, né? Você tem que ter emoção, você tem que ter brilho no olho, né? Os seus alunos têm que ver isso para a coisa funcionar, senão não funciona. E a gente percebe isso na sua fala, Luana. Assim, eu fico pensando, né, olhando assim a sua formação, né, que é uma formação mais eclética, né? Assim, não é à toa que eu te conheci no seminário de patrimônio, né? Patrimônio, a temática do patrimônio é uma temática, né, que propicia essa interdisciplinaridade, e por isso cada vez mais eu fico encantada, né, com essa temática. Assim, eu fiquei pensando no quanto essa sua formação eclética, né, interdisciplinar, ela contribui para que você tenha essa sensibilidade, né, para que você consiga, de fato, colocar em prática isso que é tão difícil, que é a gente operar, né, a partir dessa escuta sensível. Isso é muito difícil, né? Por mais que se fale, né, porque eu trabalho com formação de professores, nós temos que ouvir os alunos, né, nós temos que interagir, e é por meio da experiência deles. Como é difícil você romper, né, com essa ideia, né, de que o professor ele leva o conhecimento, né, com essa ideia de que você vai passar alguma coisa, né? Como que é difícil você romper com isso e construir, de fato, uma relação na qual você está ali aberto para aprender e para construir junto com esses alunos, né? Então, assim, isso tudo que você trouxe me fez pensar muito nisso. Fiquei pensando, né? Talvez na sua formação como antropóloga, historiadora, e também como docente, né, especialmente, no quanto isso também contribuiu para que você tivesse esse olhar. Assim, eu acho sensacional, e eu quero agradecer muitíssimo, eu aprendi muito mesmo, eu acho que a gente vai continuar dialogando com você. Quero agradecer também a Gleice, né, e o Diego, que são aí os lepaquianos que hoje conduziram aqui a nossa conversa. Acho que nós abrimos aqui o ensino de História em Pauta com chave de ouro. Agradecer também todos que estão aí, permaneceram aí bravamente até agora, mais de 2 horas, né? Porque está interessante mesmo, né, a conversa, e a gente ficaria muito mais, sem dúvida nenhuma, né? Porque, de fato, está sendo muito rico, e a gente vai trocar muito mais aí para frente, Luana, com toda certeza. Então, eu deixo aqui meu agradecimento mesmo, assim, de coração, tá? Muito bom conhecer esse seu projeto. Ó, Jussara, eu deixo também aqui meus agradecimentos enormes e muito queridos. Numa sexta-noite, vocês me aguentarem aqui 2 horas.
Sextou agora para todo mundo, mas assim, foi realmente para mim uma troca assim, muito importante. Acho que desejo assim, vida longuíssima para vocês, que a gente se encontre, certamente a gente vai se encontrar no que for possível, eu estou aqui acessível, a gente vai trocando figurinhas, e agradecer que foi muito bom mesmo. Eu acho que o nível aí das questões, das perguntas, do envolvimento reflete que a gente já está tendo resultados maravilhosos na pesquisa de vocês, aí também no grupo de pesquisa que vocês têm desenvolvido. Então, agradecer a todo mundo, e por fim, só assim, falar, porque eu vi que a Andressa mandou uma pergunta rapidinha aí no chat, né? Ela perguntou se eu trabalhei com o conceito de violência das afetações. Ô, Andressa, eu trabalhei mais não nesse projeto, né? Assim, a gente até leu com os meninos, mas a gente não conformou nele, assim, num tema, né? Mas assim, eu tive que fazer esse exercício com os alunos, deles se deixarem, se permitirem afetar. Então, a gente foi lendo essa bibliografia desde 2019, a Butler, e aí trazendo alguns estudos de casos de comunidades removidas, e aí, de repente, os meninos se viram, nossa, isso tudo está acontecendo aqui agora, e a gente está fazendo o quê? Então, acho que isso, bom, já foi uma tarefa, um para casa e uma missão que eu cumpri, né, assim, na trajetória acadêmica deles, né, então eu fico feliz por isso, e é o que a gente deixa, no final das contas, é o que a gente deixa para a vida mesmo, né, do pó nós viemos e pro pó nós, né, não tem aquela coisa religiosa de interpretar assim, mas é o que a gente deixa mesmo, essa experiência de mundo de vida e as nossas relações. Então, ó, beijos para todo mundo, parabéns pelo evento, super organizado, amei. E aí a gente mantém figurinhas aí sendo trocadas. Admirável, Luana, admirável, acho que eu quero registrar isso, né? Como você conseguiu reunir esse rigor na sua pesquisa, né? Com também o desenvolvimento desse material didático, né? Com esse processo de didatização do conhecimento, né? Como você atuou tão bem, está atuando nesse projeto, nessas duas pontas, né? De modo que elas estão se enlaçando. Isso é muito bom, assim, é tudo que a gente quer, né? Que as coisas façam sentido, que as nossas pesquisas elas tenham um efeito prático, né? Uma transformação social. Gente, muito obrigada, boa noite e até o nosso próximo ensino de história. Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Beijo. Prazer. Tchau, tchau. Foi um prazer. Boa noite, pessoal. Tchau, obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Já.